Mi nombre es Rosa Sandoval, yo Olá, soy asesora colegas da regional região das para control de Américas, sou tabaco en Rosa la Organización e Panamericana de la Salud. trabalho com a Bienvenidas organização y da bienvenidos a nuestro OPAS e da seminario OMS. Control de Tabaco y Bem-vindos ao Mejor nosso Atención seminário para de las controle de enfermedades no tabaco e transmisibles, mais aspectos clave para la informação prevención de às estos distintos enfermidades não tabáquicos. Veo transmissíveis. que colegas se nos siguen uniendo a nuestro E webiнаrio. Veo isso ya para ajudar as 226 associações participantes relacionadas ao trabalho unidos com o y tabaco. muchas Nós gracias vemos a que nós já aquellos que temos ya nos aqui han estado 226 participantes. saludando Obrigado desde a el chat, todos colegas de Cajamarca, aqueles que Perú, nos Costa Caicos, cumprimentaram no Paraguay, chat. Brasil, Cuba, Nós Argentina, temos aqui Uruguay, pessoas do bienvenidos Peru, a Paraguai, este Brasil, Cuba, seminario. Argentina, Este es el Uruguai. cuarto E webinario de la bem-vindos serie a de este 5 seminarios seminário, que educativos é del o quarto itinerario webinário de formativo uma de la série de iniciativa 5 Mejor Atención para seminários las Enfermedades no educacionais, Transmisibles. uma Es una rota de serie de aprendizado webinarios para a certificados iniciativa para melhor impulsados por la atenção Organización para Panamericana de la Salud essas doenças para não fortalecer las transmissíveis, capacidades técnicas organizado de los equipos de salud pela en el primer nivel de OPAS atención. para fortalecer Estos a espacios capacitação buscan técnica e as ofrecer equipes de formación breve, saúde. accesible y E actualizada, neste promoviendo el ambiente nós intercambio de buscamos experiencias, el prover trabajo interprofesional y informação comunitario e y la treinamento implementación rápido, efectiva de nuestra acessível e também a iniciativa en troca toda la región. de Les experiências no recordamos que processo, este no webinar trabalho tendrá una profissional no duración nível de 90 comunitário. minutos. Esperemos Será implementar grabado isso de y maneira vamos a tener, efetiva em contamos toda ya a con la região. traducción Nós teremos simultánea en 90 minutos español, hoje, inglés y será portugués. gravado. Nós temos Los aqui invito a tradução mirar el globito simultânea de em inglês, presentación abajo espanhol, en su pantalla y português. ahí pueden elegir Vocês el podem idioma olhar dentro no de estos botão do tres, ¿no? Si globo, na quieren parte de baixo da sua participar el tela, día de para hoy. poder selecionar Además, qual el chat nos estará língua gostariam compartiendo de algunos ouvir. mensajes logísticos sobre el E desarrollo de no atención chat y sobre los também otros seminarios de la iniciativa. compartilharemos Si algumas tienen questões preguntas logísticas durante a sobre los sessão contenidos de toda este e as webinar coisas a que medida que precisamos vamos haciendo las fazer neste presentaciones, ciclo de los webinários. invito Se a tiverem poner sus perguntas, preguntas en la à cajita de medida preguntas que y respuestas apresentamos, que encontrarán eu también en la encorajo parte que as inferior questões sejam de la colocadas pantalla y no vamos a tener un chat. espacio Na verdade, durante não. este Na webinario verdade, para no botão responder de en pergunta e conjunto resposta, con Q e A. los ponentes E finales aí que nós nos teremos tempo no acompañan el día de final hoy. para Quisiera fazer aprovechar as también para perguntas compartir aos con ustedes cuáles son palestrantes. los objetivos que E buscamos também el día de gostaria de hoy. compartilhar com En primer vocês lugar, os como les decía, objetivos brindar un desta panorama sessão de general hoje. sobre el control de tabaco como una Primeiramente, estrategia queremos esencial para dar la uma prevención visão y manejo de las geral do enfermedades no controle de transmisibles, tabaco como presentar uma el rol de estratégia las industrias essencial na tabáquicas prevenção y de nicotina como un actor clave en el control del manuseio tabaco das y não su transmissíveis. contribución al abordaje Também queremos integral de las enfatizar enfermedades no o transmisibles, papel do tabaco compartir como elementos técnicos, mejores medida-chave no prácticas y controle do intervenciones tabaco, o eficaces que na para verdade la é cesión tabáquica chave según para o controle dessas las guías de enfermidades la não Organización Mundial de la transmissíveis. Salud y contamos Queremos con la também presencia de compartilhar nuestro colega práticas de la Oficina melhores Central de práticas OMS, e Enrique, hoy con intervenções para a nosotros, cessação do tabagismo. explorar mecanismos E prácticos y ouviremos organizativos para la colegas integración de aqui servicios de da cessación con los equipos de OMS que salud está de atención conosco primaria. e El día também de hoy teremos están con detalhes nosotros, sobre ahora ya veo o trabalho 262 com o participantes, tabaco entre em profesionales equipes de de salud que saúde. trabajan en el primer Ok, nivel de chegamos atención, miembros de equipos 263 participantes, interprofesionales de la incluindo atención primaria de profissionais de salud de los países de saúde, nuestra región, membros também de decisores equipes vinculados a la Delegacia de Atención Primaria de Salud y interprofissionais. Enfermedades No Temos Transmisibles também y en general pessoas colegas em interesados en posição este de tema. decisão Bienvenidos em a termos de todos y me políticas e gustaría aqueles ahora trabalhando darle também la nas áreas palabra das a Vanessa doenças García não Lazo, jefa de transmissíveis. Unidad de E Factores de agora dou a Riesgo en el palavra a Departamento de Enfermedades No Transmisibles Vanessa, y Salud Mental que de la OPS-OMS, é quien nos dará unas chefe palabras de do bienvenida a este webinario. Departamento Vanessa, para adelante, Saúde por favor. Mental e Doenças Não Transmissíveis, que Gracias, abrirá a Rosa. sessão para Muchísimas nós. gracias. Hola, buenos días. Olá, muito Buenos días, obrigada, everyone. Rosa. Thank you all for joining us today. Obrigado e On olá behalf a of the todos. Department of Non-Communicable Diseases and Mental Health and the Em Research nome Factors and Monitoring Unit dos of Pan American departamentos Health Organization, do it is setor my absolute pan-americana pleasure to welcome da you all to this regional webinar Associação on Pan-Americana de tobacco control and Saúde. better É um monitoring prazer disease, tê-los neste key aspects seminário of para controle de providing tabagismo tobacco cessation e doenças não services. transmissíveis. This webinar is part of the Este training webinário é itinerary of parte do Tobacco Care itinerário de Principles treinamento Initiative da to iniciativa para accelerate melhor actions in primary atenção ao health care. tabagismo, acelerando ações As we all em know, saúde primária. non-communicable Como vocês diseases sabem, remain the as leading doenças cause of não death and transmissíveis disability são in a the region of causa the principal Americas. de Tobacco use mortalidade e continues to doença be na one of the região. main O risk tabagismo factors for continua a ser um dos NTD. principais riscos de Each fator year, para as it is doenças não responsible for transmissíveis, more than anualmente 7 billion deaths responsáveis por mais de worldwide, 7 milhões de including mortes 1.6
mundialmente, incluindo 1,6 milhões de pessoas que são expostas à fumaça compartilhada. Na região das Américas, o uso do tabaco é responsável por 11% das doenças e mortes por doença cardiovascular, 17% por câncer e 34% por doenças pulmonares obstrutivas. Também outros fatores interdependentes para todas as doenças não transmissíveis. Estes números nos lembram que reduzir o uso do tabaco é essencial para a melhoria da saúde populacional e também para atingir as metas de desenvolvimento sustentável por melhor atenção. E esta iniciativa, a OPAS, busca acelerar a integração de serviços amplos e baseados em evidências no atendimento primário. A associação com o tabaco é um componente fundamental, não é somente altamente efetivo em termos de custo, mas também uma responsabilidade ética muito importante que permite que as pessoas vivam mais e melhor. As sessões de hoje traz especialistas que compartilharão atualizações nas políticas da OPAS e também diretrizes para a cessação do tabagismo. Ouviremos também sobre abordagens práticas, fortalecendo o papel da atenção primária no fortalecimento dos países para estender serviços de controle de tabagismo e cessação de tabagismo. Esperamos que esta troca consolide o nosso esforço coletivo de fazer o fim do tabagismo um componente padrão da atenção primária nas Américas. Muito obrigado por participarem da sessão. Será um prazer ouvir todos os seus comentários e outras questões. Muito obrigado. Muchas gracias, Vanessa, por acompañarnos el día de hoy y por esas palabras de bienvenida. Muito A continuación, obrigado, me gustaría Vanessa, hacer una presentación por suas muy corta para boas-vindas. dar Agora eu contexto para gostaria esta sesión de sobre lo que es el dar control uma de tabaco, apresentação y rápida cómo sobre se enmarca contextualizar a questão do en controle de general en la tabaco e eu iniciativa gostaria de por la atención de mostrar las enfermedades no transmisibles. Muchas gracias por sobre compartir como esos slides. funciona essa Vamos a la iniciativa de siguiente, por melhor favor. atenção para as doenças não La transmissíveis. Vamos epidemia de iniciar. tabaquismo. Aquí estas presentaciones van a ser compartidas con Primeiramente, ustedes, van a a poder epidemia dar do una mirada tabagismo. a las cifras que ya Esta Vanessa nos compartió. apresentação e este PowerPoint Algunas en será términos de número de compartilhado com personas vocês, então que vocês toman poderão régimen utilizar tabaco en os nuestra números que a región, Vanessa compartilhou. la carga que Vocês esto veem significa que en os términos números de de pessoas que mortalidad, usam morbidad y tabaco na también el nossa costo região económico e asociado o que isso significa a em termos de esta carga mortalidade, de enfermedad y morbidade mortalidad. e custo Pero, si econômico me permiten, associado quisiera com dejarlos esta con un mensaje carga de de estos slides. doença. Y es que E el também tabaco es gostaria deles deixar uma factor mensagem de riesgo principal, común para las que 4 principales o enfermedades no tabaco transmisibles en é nuestra o región. fator de Y ahí risco pueden ver las comum cifras de para as 4 mecanismos principais de entidades da riesgo nossa asociados região, en 4 enfermedades que no tem nestes transmisibles. números como elas se Siguiente, por favor. introduzem e se traduzem em mortalidade e morbidade. ¿Cómo Próximo está slide. la epidemia de tabaquismo en Como nuestra está región? Yo voy a terminar a estas epidemia breves de slides tabagismo na con una região? buena noticia respecto, y ya la van a ver, respecto de la Eu prevalencia de tabaquismo agora en la región. terminaria esses slides De com la uma misma boa manera que a notícia, nivel que a global prevalência do está, tabaco la na buena noticia es que va região en una tendencia decreciente. que Sin embargo, sí quiero resaltar também, dos temas que também nos está preocupan com uma boa tendência e como também Organización existe Panamericana de la uma Salud. tendência boa El global, mas primero es existem que duas los invito questões que a nos dar una preocupam. mirada A a primeira de los 3 gráficos que é están en pantalla, a los 2 gráficos que del lado izquierdo. Y permite van a ver la olhar prevalencia os dois estandarizada en gráficos na adultos. tela à Esta es la esquerda, prevalencia de vendo consumo en jóvenes. que uma De estos jóvenes, prevalência estamos hablando de chicos de padronizada 13 a 15 em años. adultos e Estamos daí em hablando de jovens. una Quando a gente fala población de jovens, muy, nós muy estamos joven falando de en el pessoas consumo de productos entre altamente adictivos. Sabemos que la nicotina 13 es e 15 altamente adictiva, anos, que são pessoas muito ¿qué conclusión jovens, podemos né, sacar? para Uno de los consumir esses mensajes claves que produtos podemos sacar de viciantes. mirar esas dos Qual gráficas de lado conclusão izquierdo. podemos então La primera, derivar disso? lo que O quiero que llamar podemos fundamentalmente então la atención aprender dos es que dois gráficos da esquerda? cuando comparamos A primeira hombres y mujeres coisa en adultos, y si ustedes ven las é barras azules que versus las barras rojas, comparamos homens e van a ver mulheres que la adultos, olhando prevalencia del consumo de aqui tabaco en los nas adultos, curvas se años azuis e más, vermelhas, nós es vemos en que a la gran mayoría de los prevalência no países, si no en todos, adulto de mais de 15 en anos mayor medida en é, hombres na que en maioria mujeres. dos ¿No? La países, diferencia quase entre todos, hombres y na mujeres es verdade, uma significativa. Los hombres prevalência em consumen más homens, tabaco que las não mujeres tanto em cuando estamos mulheres. hablando de adultos. Existe uma Sin diferença embargo, cuando significativa estamos entre hablando de homens e jóvenes, mulheres em vemos que termos ahí de la uso do tal tabaco. diferencia ya no se Quando da. falamos sobre jovens, Entre aí jóvenes, nós los chicos y las chicas entendemos
que essa diferença não igual de existe días y más aún entre hay países donde las chicas mulheres consumen e más homens tabaco que los chicos. jovens, 13 a Vamos a 15 poder hablar anos. sobre Nós qué hay que vemos que hacer não sobre eso. existe diferença, mesmo em Ese es el alguns primer países em que mensaje. as Entonces, y a meninas eso le consomem llamamos la mais tabaco do que feminización del meninos. E consumo esta del é a primeira tabaco mensagem. en las Américas. É isto que nós chamamos de La prevalencia en los feminização do chicos, en los chicos tabagismo de nas 13 a 15 Américas. años hoy, es una foto Porque que a sale en esta película. prevalência Y el nessas segundo pessoas jovens de mensaje clave 13 a es el 15 consumo anos nos cibernético, dá que uma estamos viendo visão do un futuro. crecimiento E a alarmante segunda en el chat mensagem que vamos a principal poder é compartir. que o Por uso ejemplo, dos un cigarros comunicado eletrônicos de la está OMS crescendo reciente respecto a este fortemente. consumo alarmante y Nós estamos viendo a medida que compartilharemos vamos um midiendo el comunicado da consumo de cigarrillos OMS com electrónicos en los relação a países de essa la región. tendência Y ahí alarmante, también pueden ver en mas qué nós año podemos fue la ver que última vez existe que um se midió grande este consumo crescimento en nos varios de los cigarros países de la eletrônicos na región de las região. Américas. La siguiente, por E favor. isto é uma tendência que vemos em muitos ¿Y países cómo da região na abordamos América Latina. qué hay que hacer respecto a la Agora, epidemia de tabaquismo? abordamos Afortunadamente, o la que respuesta podemos la fazer sobre tenemos. esta epidemia de Sabemos qué hay que tabagismo. hacer sobre la epidemia de Graças, tabaquismo. En primer lugar, enfim, está ainda bem que nós el temos mandato o global conhecimento. ya recogido A en el primeira Convenio Marco coisa para el é que Control nós de temos Tabaco, aqui que fue o aprobado mandato por la Asamblea global, Mundial de la que é Salud en el colocado 2003 y dentro se de um convirtió en ley arcabouço de uma internacional en convenção el 2005. para, Es ley para internacional controle de tabaco, que foi dentro publicado em del seno de las 2003 Naciones Unidas, e como cualquier daí otro foi tratado o aprovado como subtratado legislação internacional, internacional que em significa que 2005. aquellos países que É lo um han tratado ratificado o se han adherido a internacional este tratado están na legalmente ONU. Isso quer vinculados dizer por que os sus países mandatos. que Nosotros, como subscreveram são desde un punto de obrigados vista por técnico, por esta, resaltamos por seis esta diretriz, e do intervenciones ponto de vista técnico, que nós están recogidas en el enfatizamos Convenio Marco para el 6 Control del Tabaco. intervenções Ahí las pueden que ver. Ese es foram el paquete incluídas técnico neste Empower que fue arcabouço, lanzado que vocês por veem aqui, nosotros como que é um Organización pacote Mundial técnico de la chamado Salud en el M-Power, año 2007. com Como as digo, es una de las medidas más sigla, coste né? efectivas E en na práctica OMS nós remitidas al lançamos Convenio isso em Marco de Control del 2007, Tabaco para abordar la de epidemia de maneira que nós tabaquismo. podemos ver que isso El primero es el inclui o que monitoreo, medidas como por ejemplo mais las cifras que les eficientes e mostramos, que les mostré efetivas en el dentro slide, desse la diapositiva arcabouço da anterior, convenção, e viene de un esfuerzo como de eu lhes monitorear el consumo mostrei del no slide tabaco hecho anterior, por las propias autoridades nacionales nós y nuestra vemos labor que es houve um estandarizarlo para esforço que de funcione como monitorar o decimos. uso do Y eso tabaco, está é o recogido en el EM, né, artículo pelas 20 del autoridades Convenio Marco del nacionais. Control del Tabaco, Nosso trabalho é CMST, tentar para los que estamos padronizar esse familiarizados esforço, con de este maneira acrónimo. que Otra isso aqui foi medida es colocado no artigo proteger contra la 20, exposición né, al da humo de tabaco para Convenção do promover Arcabouço espacios para o controle de 100% tabaco, libres para de humo aqueles de que não tabaco y conhecem. emisiones y entornos saludables. Eso está E recogido en el também artículo 11 del queremos Convenio Marco para el Control del Tabaco y no es otra cosa que una proteger, esse agora é o reducción P, total né, contra a de exposição fumar à en lugares fumaça do públicos y de tabaco, que trabajos aparece no cerrados. Y esa artigo es 8 da la Convenção, medida que conocemos como ley de RAPEC. incluindo La a O, que es lo que proibição vamos a discutir completa de durante los áreas 90 minutos internas, del do día de tabaco hoy, em áreas es la internas, oferta de de maneira servicios que de nós temos sustitución agora tabáquica. O, Y más adelante que é nuestra a compañera Marcela les va a oferta, compartir né, cómo de se está serviços implementando estas medidas para en la región de las cessação do Américas. tabagismo, Luego tenemos la falando sobre W, que es como la isso letra que se viene por implementa na região el das nombre de esta Américas. intervención en inglés, que es warning, Agora, o W, né, que advertir a em la población inglês, sobre el né, riesgo del aparece tabaco como mediante warn, advertencias ou sanitarias de gráficas advertir, alertar, grandes en paquetes. que pode Y eso es lo que ser también vamos a sobre os ver danos cómo hemos avanzado causados en la región possivelmente pelo uso de ya a tabaco, 20 né, años com que el Convenio grande Marco de Control del Tabaco se exposição convirtió en ley. nas Por eso les decía embalagens. que cuando Nós mencioné fizemos antes el muito tratado, no progresso mencioné que nesta se área. convirtió en ley internacional en febrero E del eu lhes 2025 disse y antes de que hecho este este año hemos celebrado los tratamento 20 años se de tornou contar uma legislação con internacional em este consenso 25, global sobre qué hacer sobre la perdão, epidemia de 2005, tabaquismo de en el maneira que más nós alto temos um nivel consenso global sobre como en su tratar momento da su hijo epidemia como de presidente de tabagismo ese já há tratado 20 anos. internacional. É La siguiente algo medida es que la P, é que viene obrigatório de enforce en legalmente, inglés y es hacer internacionalmente, é um cumplir las instrumento. prohibiciones sobre publicidad, promoción y E patrocinio del tabaco. temos depois o Y es E, que tiene que ver de básicamente con enforce em inglês, prohibir que las seria o que? estrategias A de marketing aplicação, né, dirigidas a com jóvenes. a proibição Esto de es súper importante patrocínio, porque cuando de hablábamos, por ejemplo, de la promoção, feminización de la epidemia de que tabaquismo, são sabemos que que é una para de as las estratégias de estrategias de la marketing, o que é industria muito tabacalera en importante, nuestra región especialmente com en relação à questão da particular es feminização dirigir da sus epidemia de campañas de tabaco. marketing Nós a la sabemos población que femenina essas joven. Y eso lo estratégias estamos viendo además da ahora indústria do con tabaco, especialmente na nossa região, é la direcionar as promoción suas y la hum, publicidad campanhas de de los marketing productos de para a nicotina, população como los feminina llamados jovem. cigarrillos electrónicos E o quando el vapeo, como se se le conoce fala comúnmente. de Y la última propaganda, medida, que es disseminação, además la que promoção por sí sola la más
ou costo então efectiva quando se para fala de reducir cigarro eletrônico ou el cigarro consumo de tabaco tradicional, isso es é muito aumentar los relevante. impuestos a Por fim, nuestros o productores. R. ¿Para qué? Para reducir Nós todas sus medidas, temos es decir, la capacidad de o compra y el R consumo de de su consumo. raise, de La aumentar, siguiente, por favor. imposto sobre Aquí esses lo que produtos para reduzir recogemos seu es consumo. la serie de instrumentos, Enfim, tanto o que nós podemos ver instrumentos aqui legales é uma internacionales como es el propio série Tratado de Internacional, el Convenio Marco para el Comercio de Tabaco, instrumentos como legais instrumentos de orden internacionais técnico, como es el paquete como Power,
o problema CMCT, tabaquismo, ¿no? Y para también, con resolver mucho e gusto tratar da compartimos con ustedes epidemia. la estrategia y plan de acción para Nós fortalecer também el control del tabaco en la región de compartilharemos las a nossa Américas estratégia e plano de 2025-2030, que ação fue para controle aprobada do por tabagismo nas nuestros Américas Estados para miembros el 2025 a año 30, pasado en que nuestro foi Consejo Directivo. ratificado pelos Y una serie de Estados-membros instrumentos no ano que van a ver que passado nos recogen esta comitê de agenda de control del orientação. tabaco Temos son também uma recogidos en série de otros instrumentos instrumentos que globales reúnem dirigidos estas a enfermedades no medidas transmisibles, como por ejemplo el e Plan de Acción são Mundial para instrumentos la Prevención y globais que Control del MS, el precisam, PNI, que se o la relacionam a Agenda de Salud doenças Sostenible não para las transmissíveis, Américas. plano de Así como, prevenção, como sé que hay mucha ou preocupación por parte de nuestra región, programa sustentável legítima, de por saúde para supuesto, as Américas, sobre cómo está há grande aumentando el preocupação consumo de legítima cigarrillos electrónicos, sobre también les compartimos las decisiones de como las os cigarros conferencias de las partes eletrônicos estão sobre sendo estos mais temas en particular consumidos. y cómo Também abordarlos. Y para no compartilharemos dejarlos con la decisões curiosidad, sobre hoy as los partes cigarrillos dessa abordar conferência el sobre como consumo de tratar cigarrillos desse assunto. electrónicos Vocês requiere saberão el tudo mismo sobre esfuerzo y las esse mismas assunto dos intervenciones que cigarros ya conocemos eletrônicos sobre cómo e abordar el isso crimen del requer a tabaco. mesma Por quantia de ejemplo, prohibir esforço la e publicidad de consumo y intervenções para patrocinio resolver também es como outros la produtos derivados do industria tabaco, busca enganchar a los como jóvenes en el consumo como de estos evitar a productos. promoção, Prohibir su uso publicação, en lugares públicos, publicidade ¿no? destes Porque las produtos, que emisiones no tem o son inocuas objetivo y además de el hecho de criar que se puedan consumir cigarrillos electrónicos en los lugares essa públicos, dependência entre as donde ya hemos pessoas avanzado en la prohibición de e fumar, nós precisamos também socava manter o esta avanço desnormalización destas y este crimen de los proibições, productos de porque tabaco. Y por supuesto o incluir advertencias tabagismo grandes nestes también. Entonces ya sabemos de todos estos locais puntos, minam ya todo tenemos o experiencia en esforço que eso nós y fazemos todo eso está para tratar recogido desse en ese problema. plan de Nós acción que sabemos les como tratar o compartimos en el problema e Consejo nós temos Directivo. experiência La nisso, e siguiente, por isso é favor. compartilhado nos nossos mandatos. Próximo Aquí slide. pueden ver un panorama Vemos aqui rápido uma visão geral sobre cómo se ha do avanzado en la implementación de este de paquete de 100 como medidas en la región de las nós Américas. Lo que pueden implementamos ver ahí o en cada color es M-Power nas lo que hemos Américas. mencionado, la M de Aqui monitoreo, la T de vemos proteger, no gráfico de em disposición primo cores de tabaco, o sea, la prohibición de que, fumar, la que O de o ofrecición y EMP ou a utilización, la P de WER advertencias estão aqui sanitarias, codificados por la E cores, né, prohibición de como la publicidad, descrevemos promoción y antes, patrocinio, la R de aumentar e los impuestos, y ven cómo enxergamos hemos ido avanzando en la que región, aumentando en los e números que ven como arriba, son los nós números de lentamente países que están aumentamos os implementando estas números da medidas. região. La siguiente, por Os favor. números representam os Y países aquí que una foto, ¿no? La implementaram anterior a era más una película, pero metodologia hemos ido M-Power. avanzando, Temos viendo cómo la aqui región de las Américas o também los uma países de la imagem. región de A las anterior Américas han era ido um resumo, avanzando mas aqui nós en vemos como poner cada país do en Brasil, marcha un paquete perdão, das regulatorio Américas que promueva implementou la cesación de tabaquismo, este que pacote aliente a los regulamentar consumidores a dejar de de fumar y que promoção proteja da a los cessação chicos de do iniciarse en el tabagismo consumo, ¿no? Son para dos cosas las que usuários buscamos. poderem parar de fumar Proteger a los e chicos evitando de que iniciarse en el consumo de jovens productos adquiram o altamente hábito. adictivos y ayudar Precisamos a los evitar que fumadores en inicio crianças y se hasta que usan el tornem producto a dejar de hacerlo. dependentes de um produto muito perigoso Vemos e aquí ajudar en este aqueles cuadro que nuevamente las já 6 políticas de prevención están arriba. praticantes que Verde cessem significa o que se uso. Nós implementa vemos tal aqui as como 6 está colunas que estipulado en el Convenio mencionamos. Marco de la Em Agenda del Tabaco verde, y sus temos directrices. Entonces implementado podemos ver que son exatamente 24 como países de la región de las Américas se que ya cuentan con descreve ambientes libres primo de tabaco nas y 21 que FCTCs. cuentan con Alguns advertencias países nas sanitarias grandes. Américas têm Seguramente muchos de los que nos acompañan, de medidas los colegas que diferentes nos acompañan el día de implementadas hoy, ya pueden e nós disfrutar sabemos de que esto muitos dos en sus países países, ¿no? Y ahí pueden ver el año en que neste esas seminário medidas já regulatorias fueron desfrutam das melhores aprobadas. práticas em seus países. Quiero Vemos mencionar aqui que, por também o ejemplo, la ano em que estas protección de la práticas exposición foram al humo de aprovadas tabaco por es una país. medida que Quero no solamente mencionar que a ayuda a proteger al otro proteção de la contra a exposición al humo de fumaça do tabaco, sino que tabaco sabemos que ayuda, não somente incentiva también a los ajuda a fumadores a proteger dejar outros, mas a dejar sabemos de fumar. também que El hecho de que ajuda en los lugares fumantes a públicos parar de no se fumar. pueda fumar Por quê? es un incentivo y Se además eles não podem ayuda a fumar quienes em están lugares tratando de dejar de públicos, fumar temos um a incentivo, disfrutar de un porque ambiente ajuda donde aqueles que estão el tentando fumar, a pesar de parar su esfuerzo por dejar de fumar, a no, desfrutar el ambiente no les boicotea nos ese esfuerzo cuando, por locais ejemplo, em salen que a un nós restaurante, ¿no? temos, Y em lo que o seu otro es esforço de cessação é encorajado ao muy invés de importante, un impedido ou beneficio de desestimulado. las políticas de Uma prohibición de coisa fumar que é es que muito importante desnormalizan, como observar decía antes, el como consumo de tabaco. benefício dessas Entonces, los políticas niños y é los que chicos crecen en un ambiente donde se les a comunica claramente o que no fumo se puede consumir tabaco normalizado, en un né? lugar Porque hoje em público dia porque hace crianças daño. crescem em Ese es un ambientes mensaje em muy que elas poderoso que ouvem que justamente o tabaco con não pode ser consumido em espaço público el porque é incremento del uso de perigoso, cigarrillos criando uma electrónicos mensagem muito es clara para importante que eles. sean incluidos en estas leyes de E prohibición isso de fumar também para que no inclui os nos socave cigaretas los esfuerzos eletrônicos que que ya hemos precisam logrado ser a lo largo incluídos de estas últimas para que os nossos décadas. esforços Quiero não llamar su sejam atención minados. sobre la O, que ya, como dije, Adriana Gostaria Basilar va a explicar más en de detalle, enfatizar
falar, ou a la letra O, prohibición né? Como eu la falei prohibición total de la publicidad, promoción y patrocinio, sobre, como na pueden ver verdade, o ahí, es una P, a medida que está proibição quedando pendiente en muchos de, países de la región. Y es súper perdão, dessas importante esa medidas de medida para promoção, realmente tener un marco publicidade, regulatorio que porque nós aliente a tomar precisamos decisiones saludables. Como nosotros siempre embasar decimos, los isto marcos num arcabouço regulatorios regulatório lo que para que as buscan pessoas es tomem que la decisión decisões saludable sea la sábias, decisión más fácil. informadas, mirando Entonces, no podemos esperar que un chico, uma un escolha adolescente, se resista saudável, a que la seja também a promoción de mais un fácil, producto porque si este nós não producto se lo podemos esperar entregan que de a manera criança gratuita a resista la à puerta del promoção de um colegio o produto cuando se va o a un produto é evento distribuído deportivo, si se gratuitamente puede fumar e en cualquier fora lugar das y si este producto escolas no ou quando vão tiene para um evento en su esportivo empaque mismo e la você advertencia pode de lo fumar que em hace qualquer daño. lugar e o Entonces, ese produto es na embalagem não tem el nenhum objetivo alerta de estas medidas, dos pero vamos a conversar más perigos. en detalle Nós sobre cómo se queremos articula reverter lo que esta uno puede situação hacer e nós en falaremos el sobre primer como nivel de podemos atención y ayudar articular todos os próximos a las personas passos que na nossa llegan a primeira a ese linha espacio de con atenção el marco primária, regulatorio que ajudando también as trabaje pessoas de la mano a chegar a esses con lugares ellos. graças a El este siguiente, por favor. arcabouço como ferramenta nossa, né? E Aquí nós nuevamente un faremos panorama isso de la región. conjuntamente. Les invito Aqui a ver, temos uma si se visão permiten, el geral lado da derecho região. de su pantalla, ver el mapa de la región de las Observem do lado Américas desde el año direito da 2003. tela Como o les decía, el mapa verde das significa que la Américas em política ha sido 2003. adoptada al E nivel de las verde buenas prácticas y según significa lo que política establece nuestro Tratado implementada Internacional de Control de Tabaco. como Y descrito rojo significa que no. Entonces, na en el nossa 2003, que fue el SCTC. año en que además de que se E reguló el uso de vermelho não medicación para el implementado. tema de la salud, 2003, ese foi año o fue ano, donde na se ha verdade, em tenido que que eu comecei a mostrar trabalhar na cómo OPAS. estaba la implementación del paquete Empower en la región y E les he tenido que naquele mostrarles ano, se eu tres tivesse mapas que verdes, mostrar como é que era o tres mapas pacote rojos que M-Power, eu teria tanto que para mostrar prohibiciones de fumar 3 mapas como para vermelhos, inclusión de advertencias né? sanitarias Tanto na grandes fumiglantes proibição, como para na prohibición total de la inclusão publicidad, promoción y patrocinio. Sin de embargo, aquí en alertas, el o 25 W, pueden ver e cómo também el marco, por para a ejemplo, de prohibición de proibição fumar, les decía, de son 24 tabaco em países que hacen promoção, né, cuenta que con seria o esta PEP. medida y E está como eu muy verde. disse, Y aí de nós hecho, temos en el año 24 países que 2020 implementaram essas celebramos medidas e su está bem nacionalidad de la verdinho. primera Mas, na subregión en el verdade, em mundo 2020, 100% libre nós de humo, comemoramos que a contando con América do leyes Sul foi a que primeira establecen sub-região esta do mundo prohibición com de fumar según 100% lo que indicaba el livre de convenio marco de tabaco, control de tabaco. com legislação Entonces, proibindo, sin proibindo embargo, quedan tareas fumo de pendientes y acordo com a nuevamente les FCTC. resalto el tema de la Então, nós prohibición temos de publicidad, promoción progresso y importante, mas ainda há patrocinio, que muito a no es fazer, otra cosa más que especialmente proteger quando a nuestros falamos da jóvenes de la proibição desinformación que es la publicidad de de estos productos. promoção, La siguiente, por patrocínio, favor. queremos proteger a Les decía que los juventude iba a de dejar con una abuso buena da noticia. informação nesses Es una eventos. buena noticia a Lhes medias, disse porque que eu la tinha buena boas noticia ha notícias, né? generado Então, entusiasmo y es la é meia tendencia de boa prevalencia del notícia. consumo en la región de las Aqui do lado Américas. esquerdo, Vamos en la que izquierda é a correcta. Sin embargo, tendência da tenemos que prevalência acelerar de el consumo de trabajo y tabaco. Nós estamos na direção implementar certa, las tareas mas y precisamos también aumentar nossas nuevamente ver el tema de los iniciativas cigarrillos e também electrónicos. Que aquí precisamos aprovecho para terminar con un focar no mensaje consumo dos e-cigarros, la dos cigarros industria de estos eletrônicos, que é a productos minha mensagem trata de final para posicionar vocês, los que cigarrillos electrónicos como un este producto de, setor entre está comillas, tentando reducción de colocar daño os o cigarros como una eletrônicos solución como al algo, problema como del digamos, tabaquismo. Sin controle de embargo, les danos, dejo né, entre aspas, como como el uma mensaje solução que para a muestra epidemia do ese tabaco, gráfico. mas Estos productos de nicotina eu no están siendo quero focar neste marketeados, gráfico que estes publicitados a los produtos de adultos que ya nicotina consumen não estão productos sendo de tabaco y promovidos para nicotina. Por adultos el que já contrario, están siendo consomem promocionados a los tabaco, jóvenes nicotina, ao para que se contrário, inicien en estão el sendo consumo de este promovidos para producto que es jovens. altamente adictivo. Por quê? Entonces, Para si poder realmente iniciar no quisiéramos consumo de um ayudar produto que é a altamente acabar con el problema de tabaquismo y de proeminente productos em de tabaco y de dependência, nicotina, no queremos esperemos ajudar a promocionando los productos terminar legales como esta estas industrias dependência vienen haciendo. Así do que hay que tabaco tener mucho e isso não cuidado y estar pode muy alerta ocorrer a que que este estes produtos mensaje, sejam levados a este estas mensaje de reducción crianças. de Então nós daño, temos que no tomar es muito cuidado, el mensaje estarmos correcto, alertas, porque porque essa están, como história de digo, controle a de nivel danos, internacional entre estos aspas, productos não están é siendo correta. usados, como muestra el gráfico, Como eu más a disse, nivel no de nível da jóvenes y no como população, esses nuestros produtos productos estão sendo anteriormente. utilizados mais E por incluso los adultos jovens lo usan de manera dual. Entonces e tampoco até están adultos usando contribuyendo a esta como consumo narrativa que la duplo, industria está tratando de de posicionar. maneira que se contribui La siguiente, para a por favor. narrativa do que o setor está Bueno, tentando passar muchísimas disso. gracias por su Ok, atención y próximo ahora me gustaría darle slide. la Então, palabra a Adriana muito Bacelar, obrigado por especialista en sua vigilancia atenção de e agora tabaco y gostaria de puntos voltar para a focales en el Adriana tabaquismo de Bacelar, nuestro equipo regional de control especialista de em tabaco, para vigilância realizar e su também pontos presentación sobre el focais em panorama de la situación del cessação da tabaquismo en nossa nuestra región. equipe de controle Adelante, Adriana, por regional, favor. observando Gracias, a Rosa. perspectiva para a cessação
de tabagismo na região. Adriana, Sí, la vemos. conseguem enxergar a minha tela? Todos? Sim? Confirme, por favor. Muito obrigada.
Bom dia a todos. É um prazer estar aqui hoje e hoje veremos a perspectiva e panorama da cessação de tabaco na região. Inicio falando que, de acordo com as estimativas para 2024, 14% da população de 15 ou mais consome algum tipo de produto de tabaco, 19,9% de homens, 9,1% de mulheres, como a Rosa enfatizou na sua apresentação. Isto significa que na nossa região nós temos aproximadamente 115 milhões de usuários de tabaco, dos quais 110 milhões consomem tabaco, cigarros como produto mais consumido, e o controle do tabaco inclui diversas medidas e intervenções que contribuem para a proteção daqueles que não consomem tabaco e também ajudar aqueles que consomem, ajudando a cessação, que nós chamamos de cessação, né, de interrupção. Portanto, medidas que favoreçam ou encorajem as pessoas a cessar e também ajudem a tratar a dependência do tabaco. Elas estão entre as intervenções mais efetivas reconhecidas pela OPAS na redução das doenças não transmissíveis. A oferta da cessação é uma das intervenções que também são parte dos FCTCs. Agora, sobre os FCTC, não vou falar sobre o arcabouço desse tratado, mas nós temos diversos artigos relacionados à redução da demanda e também o abastecimento do tabaco. O artigo 14 trata e faz parte desta série de medidas e se relaciona especificamente à dependência e cessação do tabaco. Este artigo determina que cada parte adotará medidas baseadas em evidências e melhores práticas para a promoção do abandono do tabagismo, interrompendo sua dependência. Da mesma maneira, a OPAS fez uma série de recomendações sobre como implementar este artigo, que são as seguintes: a afirmação de que o tabaco cria dependência, né, que é a nicotina criando a dependência, com medidas de interrupção aplicadas em sinergia com outras medidas de controle, tratamento da dependência acessível, de bom custo e inclusiva, que sistemas de saúde e saúde primária têm papel-chave na promoção e apoio para que as pessoas possam interromper esses hábitos, e acompanhamento, avaliação como fundamentais e apoio feito de maneira ativa com a sociedade civil, e estas são as considerações para adotar este artigo. Isso inclui diretrizes como, por exemplo, abordar o consumo do tabaco por parte dos trabalhadores de saúde e também outras pessoas envolvidas na cessação do uso do tabaco. Esse exemplo leva à redução da acessibilidade social em termos do consumo do tabaco, desenvolver a capacidade de formação para que os profissionais estejam, por exemplo, para o tratamento da dependência do fumo ou do tabaco, utilizar sistemas e recursos existentes para garantir o maior acesso possível para que todos os consumidores do fumo do tabaco sejam identificados e recebam, pelo menos, breves intervenções. Tornar obrigatório o registro sobre o consumo do tabaco nos prontuários médicos e registros referentes à história do paciente e também garantir que os serviços estejam protegidos dos interesses comerciais e da influência da indústria do fumo, do cigarro, e promover o trabalho colaborativo entre os diferentes profissionais em nível de diferentes estruturas de atendimento. Como foi dito também aqui na apresentação anterior, em 2008, a OMS lançou o pacote de medidas, né, o OMS Power, a ajudar os países a reduzir o consumo do tabaco, e entre elas temos aquela que
promove a oferta de serviços facilmente acessíveis para o manejo clínico da dependência do tabaco na área de atendimento primário, recursos comunitários, e essa medida também inclui fornecimento de trabalho de assessoria, como o aconselhamento, por exemplo, de profissionais de saúde, médicos e outros, todos integrados à atenção médica de rotina, como também o apoio que é concedido através de linhas telefônicas para as pessoas que queiram deixar de fumar, através de programas comunitários, contemplando acesso a diferentes serviços. E a cada 2 anos, a OMS, através dos escritórios regionais diferentes, né, da organização, faz o monitoramento da condição de implementação das medidas do pacote M-Power, que são aquelas medidas da Convenção Quadro das Nações Unidas, e publica também o relatório mundial sobre a epidemia do tabagismo, que eu compartilho consigo aqui no chat deste webinário, vou colocar aí. Temos, infelizmente, somente a versão em inglês, não temos, infelizmente, a tradução para espanhol, mas para a medida O, especificamente a O, são avaliados 3 componentes relacionados com a questão da cessação, que são caracterizados tipo componentes que caracterizem as boas práticas, não é? Nós temos aqui como primeiro componente a disponibilidade, por exemplo, de serviços de apoio para deixar de fumar, que é cobertura total ou parcial na rede, que pode ser nas unidades de atendimento primário, como hospitais, escritórios ou consultórios médicos, e serviços da comunidade através de outros postos de saúde, coisas assim. É preciso que haja linhas telefônicas gratuitas para ajudar as pessoas a deixarem de fumar. E eu menciono aqui também que ainda não é contabilizado isso, mas procura-se conhecer a disponibilidade de não é, aconselhamento e que as modalidades digitais de cessação do tabagismo, como, por exemplo, o uso de telefones celulares ou soluções baseadas em inteligência artificial ou intervenções online, podem ajudar a alcançar um número muito grande de pessoas que utilizam o tabaco, né, o fumo, e que possam conseguir ter sucesso nisso. E neste webinário nós vamos ter aqui, hoje, nós vamos ver uma dessas experiências e, por fim, o último componente é a oferta de terapia para a substituição da nicotina com chicletes, com, não é, balas e coisas assim, que tem uma cobertura de custos. E a região agora, como é que está? No mapa à direita, Rosa apresentou outras medidas, aqui eu trago o mapa da medida, especificamente a medida da letra O, e nós vemos o seguinte: somente 7 países que estão aqui em cor verde, são os 3 países tipo México, Canadá, Estados Unidos e o Brasil, Costa Rica e El Salvador, são daqueles 35 países os únicos que cumprem os componentes das boas práticas, ou seja, há uma linha telefônica gratuita, não é? A distribuição de balas e de chicletes com nicotina e cobertura de custos nas comunidades. E aqui, 15 países, nós temos vários deles na América do Sul, em vermelho, né? E aqui no Caribe também 2 da América Central, que são aqueles países aos quais só falta um componente para que eles cheguem ao nível das boas práticas. Em 6 países em cor laranja, não é? Nós temos 2 na América do Sul, alguns na América, no Caribe, e nenhum deles na América Central, em que há a oferta dos serviços, existe terapia ou a distribuição não é, de balas e chicletes, mas os custos são pagos pelo usuário. Não há uma cobertura de custos oferecida através das redes de serviços dos sistemas de saúde. E, finalmente, temos 7 países, um na América do Sul, outro aqui na América Central e outros na região caribenha, onde não há nenhum desses componentes, ou não há qualquer um desses componentes aí estabelecido, né? Aqui do lado esquerdo do gráfico, nós temos cada um dos componentes do total de países que os desenvolvem como critérios de boas práticas. Temos 14 países na região que contam com uma linha gratuita, telefônica, né, para o pessoal deixar de fumar, 15 países com terapia de substituição da nicotina, e, no entanto, somente 13 países têm esses produtos oferecidos sem custos ou com cobertura parcial de custos para os usuários. E em 21 países existem serviços de atendimento primário, nos serviços na área de atendimento primário, e também outros nos hospitais. Contabiliza-se aqui também a oferta de serviços em consultórios médicos, pela comunidade, né, e em outras unidades ou serviços de saúde ou estruturas de saúde.
E para concluir, ainda fica para essa medida um grande caminho a ser percorrido. De acordo com a OMS, 60% dos tabagistas, por exemplo, 60% das pessoas que usam o fumo desejam parar de fumar. Só 30% tem o apoio necessário. Cada uma das pessoas que quer deixar de fumar e que recebe apoio, a possibilidade ou a probabilidade que elas tenham sucesso nesse intento aumenta enormemente. No entanto, o resultado positivo depende de contar com o pessoal capacitado, uma estrutura de saúde e cobertura de custos, especialmente para populações de baixa renda. E é essencial também fortalecer o apoio integral para a cessação do tabagismo, porém, em sinergia com outras intervenções que fazem parte do leque da OMS. E o avanço das medidas de controle de tabaco nos países é necessário que ela seja integrada e todos os países em nível de atenção ao atendimento primário ofereçam aconselhamento e possa avançar pela consolidação de sistemas que sejam capazes de oferecer serviços ampliados, aconselhamento breve, linha telefônica de ajuda gratuita, serviços digitais, em etapas mais avançadas, a oferta de serviços especializados para o tratamento da dependência, incluindo aconselhamento de conduta e também medicação, se for o caso, a todos os que precisarem disso. Aqui eu trago alguns recursos para os profissionais e as populações sobre o tema. Eu convido vocês a conhecer e divulgar nas suas redes esses serviços. Muito obrigada. Era isso que eu teria que trazer para vocês. Obrigada. Muchas gracias, Adriana. Obrigada, Muchas gracias a Adriana. los participantes que los vemos Obrigado ya também aos haciendo participantes. E preguntas. já Vamos a vemos ir aqui que respondiendo perguntas todas estão las preguntas aparecendo y aí. Vamos respuestas. começar a Y responder bueno, daqui a ahora me pouco gustaría na caixinha de QA. Agora eu quero passar a switch to palavra. English Vamos to passar para introduce inglês agora para my apresentar para WHO vocês o colleague, Tom meu Beaufort. colega da He OMS, is a Dong medical Po officer Fu. for Ele the é non-tobacco diretor unit at the Department of Health médico do Promotion in Departamento de WHO Promoção de headquarters in Saúde na Geneva. sede da And he's OMS gonna em present to us the Genebra. E ele vai nos clinical apresentar treatment guidelines for a tobacco diretriz de cessation in tratamento adults. clínico da Tom Bo, the OMS floor is para a yours. cessação do tabagismo em Yes, thank adultos. you, Tom for Po that Fu, a very palavra é nice sua. introduction, and a good morning, Agradeço pela everyone. It is apresentação. my Bom great dia, boa pleasure to tarde, be boa noite a part of vocês. É um this grande prazer very fazer parte successful webinar. I deste just see webinário more than muito bem 430 sucedido. people Vejo participating. That's amazing. So I 415, think agora it's 14, important 420 is pessoas to participando, né? Então, introduce eu WHO queria apresentar para treatment vocês guideline for tobacco essa cessation diretriz in adults. de tratamento clínico para a All of cessação de this tabagismo em adultos, e eu vou explain começar agora what's the explicando guideline development process and qual foi o methods processo e used quais são os for métodos de developing of desenvolvimento each dessa guideline, diretriz and then what's para the produzir essas objective of this diretrizes e guideline. o objetivo And I will use dela. my main Não presentation é? focus on O nosso foco summarize principal será in aqui terms of trazer para vocês um what resumo are em termos de guideline quais são recommendations. as So recomendações let's das start with nossas diretrizes. guideline Vamos começar development aqui, process and methods. processo e métodos The de guideline desenvolvimento was dessa released diretriz, on né, the desse guideline. 2nd Foi liberada, isso aí foi July publicado no dia 2024 2 de and julho do is ano passado, WHO's first 2024. ever clinical treatment guideline Foi a for primeira tobacco cessation diretriz in adults. As impressa a ou WHO publicada guideline, pela the OMS guideline para follows adultos, WHO's standard não é? Ou process seja, nós to seguimos find o processo modifications padrão da OMS, WHO conforme handbook descrito for nesse manual guideline da OMS para o development. desenvolvimento de diretrizes, né? The guideline development, Esse no we segundo have a bullet point technical aqui. department which Nós temos o departamento is WHO técnico, Department of Health Promotion, que é o oversaw the guideline Departamento de development Promoção de process Saúde da with a OMS, que dedicated supervisionou WHO's o peer processo de group desenvolvimento of methodologists, desse and also conjunto de the guideline diretrizes development com um grupo experts from each diretivo region, from da OMS, WHO um pessoal da área da metodologia e desenvolvimento do grupo. Então, contributed to the ou guideline seja, development. There are nós several experts trabalhamos no like desenvolvimento mentioned, utilizando for vários example, especialistas, né? Adriana Marcela, Como, por she's exemplo, a Adriana a Marcela, member of ela foi WHO's membro steering group. do grupo diretor Edward da OMS, Bazan, Eduardo Bazan and também, he que joined está aqui. the Eles WHO guideline participaram development também and she de um prepared grupo many diferente, o grupo de critical desenvolvimento technical de diretrizes, então several of them eles here colaboraram experts nesse sentido. E with daí guideline agradecemos muito a colaboração deles para o WHO desenvolvimento desse Guidelines material. Review Committee Agora, há um monitors the comitê guideline de development revisão de process diretrizes da OMS, to GRC, que ensure WHO monitora o regulations processo de and desenvolvimento das are diretrizes e garante também que as the as guideline regras da OMS e suas normas The sejam purpose of this aplicadas. guideline is to Agora, provide qual a é o objetivo comprehensive set of desse conjunto de diretrizes? global É tobacco, oferecer global um conjunto tobacco abrangente, guidance amplo de for orientações WHO member técnicas em nível states global para to que implement
os Estados-membros da OMS para dar apoio a 1,25 bilhões de usuários adultos do tabaco para que eles parem, utilizando intervenções comportamentais baseadas em evidências e tratamentos farmacológicos como parte dessa abordagem aí. Então, essa diretriz contém 12 recomendações, 12, em 7 categorias diferentes de intervenções. Então, eu vou mostrar para vocês cada uma delas em detalhes aqui. Então, vamos dar uma olhada aqui, em primeiro lugar, na primeira categoria aqui, que é o apoio ou suporte comportamental nas situações clínicas ou numa situação, por exemplo, de uma comunidade. Não é isso aí, que exatamente são os elementos discutidos nesse webinário aqui. O suporte comportamental, ele é um apoio diferente de medicamentos que são voltados para ajudar as pessoas a pararem de fumar ou para melhorar suas habilidades, a estratégia, seu conhecimento e tal, para conhecer mais sobre o assunto, que inclui aconselhamento breve e apoio comportamental intensível, com múltiplas sessões e outras coisas. Nessa categoria, a recomendação, ou essas diretrizes, tem 2 recomendações principais. A primeira é o aconselhamento breve de um encontro de 30 segundos a 3 minutos para que sejam proporcionado por profissionais de saúde como uma prática de rotina para todos os usuários ou tabagistas, né, que tenham acesso às estruturas de oferecimento de serviços de saúde. A segunda recomenda que o apoio comportamental intensivo seja oferecido também para todos os usuários tabagistas, sejam eles em casos críticos ou não. Então, é necessário oferecer uma oferta de atendimento o mais breve possível. Agora, essa outra, que é o apoio comportamental intensivo, deve ser oferecida a todos os tabagistas interessados em parar de fumar. As opções para apoio comportamental são através de aconselhamento presencial, individual, ou aconselhamento em grupo, presencial também, ou aconselhamento por telefone. Muitas pessoas podem ser ou devem ser oferecidas múltiplas opções de apoio comportamental. A outra são as intervenções para a cessação do tabagismo digital. O que é isso? Essas modalidades digitais incluem, geralmente, vou falar em 4 delas, por exemplo, o envio de mensagens, aplicativos dos celulares, intervenções baseadas em IA ou intervenções baseadas na internet. Essas opções serão individualmente ou combinadamente enviadas para os usuários para que essas informações cheguem àqueles que desejam parar de fumar como apoio para eles, ou para que eles possam usar como uma ferramenta de automanejo desse processo. Essa é a segunda categoria. A terceira tem a ver com intervenções farmacológicas, né? Ou seja, a diretriz da OMS tem 2 recomendações. Primeiro, a OMS recomenda o uso de vareniclina, ou a terapia para a substituição da nicotina, ou bupropion e a citizina, que são opções de tratamento farmacológico para usuários, né, do tabaco que fumam e têm interesse em parar. A vareniclina, NRT ou bupropion são recomendados como opções de primeira linha e para aqueles que estão interessados em parar de fumar, a OMS recomenda o uso da terapia, a combinação da NRT, né, que é a terapia de substituição da nicotina, com outras, como, por exemplo, como resposta para os tratamentos de primeira linha, a OMS sugere o bupropion combinado com a terapia de substituição da nicotina ou vareniclina, que possa ser oferecida para os usuários ou tabagistas que estejam interessados em parar, quando não apresentarem uma boa resposta nos tratamentos de primeira linha. Essas são as recomendações do ponto de vista de intervenções farmacológicas. Vamos olhar agora a 4ª categoria, que são as intervenções para a cessação de uso do tabaco, ou seja, o fumante passivo. A recomendação da OMS recomenda que intervenções de apoio comportamental intensivo sejam oferecidas, que mencionamos aqui, não é? Ou seja, aconselhamento presencial individual, aconselhamento em grupo ou aconselhamento telefônico para que ajudar as pessoas a pararem de fumar. Também a OMS recomenda a vareniclina ou não é, NRT como opções farmacológicas para ajudar esses usuários a pararem de fumar. Em termos da combinação dos tratamentos comportamental e farmacológico, a OMS recomenda que devemos sempre combinar intervenções ou terapias farmacológicas com as terapias ou com as intervenções comportamentais para dar apoio àqueles tabagistas querendo parar de fumar. Quanto às terapias tradicionais complementares alternativas,
O Grupo de Desenvolvimento da OMS não tem uma recomendação específica, mas eles deram o quê? Eles fizeram uma declaração sobre isso, porque eles dizem o seguinte, que a evidência é insuficiente para fazer uma recomendação a favor ou contra o uso de terapias alternativas complementares tradicionais para os usuários ou tabagistas que queiram parar de fumar. Se essas terapias forem usadas pelos fumantes querendo parar de fumar, é preciso que você garanta que elas recebam a oferta de outras intervenções de cessação do tabagismo, por exemplo, a terapia farmacológica e de aconselhamento, para que elas possam receber um apoio abrangente, amplo, ou seja, o, questões alternativas, e tudo isso deve ser oferecido para os tabagistas querendo parar de fumar, ao invés de uma intervenção isolada. Em termos de sistema, ou suas intervenções, em nível de sistema de políticas, a OMS, as diretrizes da OMS têm três recomendações. Primeiro, recomenda que todas as unidades de saúde incluam o status de usuário do tabaco, aqueles que querem parar de fumar, de forma que isso facilite a interação entre os pacientes que são usuários do tabaco e aumentar a adoção e a manutenção de intervenções de tratamento baseadas em evidências. A segunda recomendação do OMS recomenda treinar todos os prestadores de serviços de saúde para a aplicação de intervenções de cessação de tabagismo baseadas em evidências, com a ouvindo os comentários das pessoas, e ela também a OMS sugere que não haja custos envolvidos para esse tipo de tratamento, ou seja, nenhum custo é preferível a um custo reduzido, né? Como, por exemplo, nós vimos aqui as diretrizes para a cessação de, isso tudo é o que eu queria apresentar sobre a cessação do fumo. Obrigado. Thank you very much, Tom Paul. Obrigada, Tom Paul. Tom Paul. Ahora, pasándome al Bom, agora español, voltando me para falar em gustaría espanhol, eu gostaria primero de hacer un que, reconocimiento a los em colegas que primeiro nos lugar, siguen y tienen agradecer aos sus colegas que preguntas. estão Muchas gracias conosco por aqui, esta que estão mandando as participación suas activa. perguntas. Y Agradeço pela quisiera participação ativa de ahora vocês. Eu gostaria também invitar agora a, de convidar a nuestro colega y amigo Eduardo nosso Bianco de colega e Uruguay, amigo Eduardo Bianco do quien Uruguai, también fue miembro del grupo de que elaboración de las também foi directrices clínicas membro de do la grupo OMS sobre el tratamiento para da cessar los elaboração das adultos diretrizes y clínicas da estuvo OMS para a colaborador aquí a cessação do presentar tabagismo em sobre la adultos, e importancia de la ele vai cesación falar en sobre el a control del tabaquismo importância y de las enfermedades no da transmisibles. cessação do Adelante, Eduardo, consumo por do favor. tabaco no controle do tabaco e das doenças não transmissíveis. Doutor Muchas Eduardo, gracias, a Rosa, palavra é por la sua. oportunidad Muito obrigado, de Rosa, participar en este pela webinar oportunidade de y participar intentar aqui deste ejemplificar webinário lo e expuesto por tentar quienes aqui me precedieron y sintetizar jerarquizar e aproveitar os la esforços daqueles que me importancia de la antecederam aqui nas cesación suas del falas e falar da tabaquismo en el importância da control cessação do tabagismo del no tabaco y de las controle do enfermedades no tabaco e das transmisibles. doenças não Comencemos por transmissíveis. recordar que el tabaco Vamos es un começar producto lembrando o seguinte, único, que tabaco é um produto altamente único, adictivo, é muy altamente difícil de dejar, aditivo, não é? aumenta el riesgo Viciante, é de muito más de difícil de 50 abandonar, ele aumenta o transmisibles, risco de mata mais a de más de la mitad 50 de los doenças consumidores não crónicos transmissíveis, mata y pelo no menos existe metade dos consumidores ningún crônicos nivel e não seguro há mínimo nenhum ni nível de mínimo consumo seguro e ni de muito menos exposición nível de al humo seguro, y ni existe nem de exposição producto de ao tabaco cigarro, ao fumo. carente de Não riesgo. existe nenhum produto Como de ya tabaco que se ha seja carente de mencionado, el risco. Todos eles tabaquismo es un têm. Como factor foi de dito riesgo aqui, o para tabagismo é um las fator de ahora risco, cinco não é? principales Para agora enfermedades as 5 venenosas principais doenças não transmissíveis, incluidas en la estrategia que estão incluídas na 5x5 de la ONU estratégia sobre 5x5 TNT, al da ONU agregarse sobre as los trastornos TNTs, mentales. Y aquí que quiero tem a ver agregar com os transtornos mentais. y destacar la Então, eu relación queria bidireccional entre el aqui tabaco destacar y a trastornos relação mentales y bidirecional entre señalar o que uso do este tabaco grupo e transtornos poblacional mentais e es el indicar que más também que esse consume, grupo tiene mayor populacional mortalidad é o por que mais tabaco consome, é o y que si bien mais quiere dejar de vai ao fumar, óbito no por le conta do estamos tabaco, e ayudando de aqueles que la estão querendo forma parar de fumar, nós correcta. não os estamos ajudando da forma como eles También quiero precisariam ser recordarles ajudados. Eu que gostaria de lembrar para vocês la também epidemia que de a enfermedades epidemia vinculadas al das tabaco doenças ha vinculadas ao sido tabagismo, industrialmente elas producida. foram, e tudo isso Tomemos foi como produzido marcador industrialmente. la Vamos enfermedad levar em más consideração como marcador a fuertemente doença vinculada al que mais tabaco, fortemente está el vinculada cáncer de ao pulmón. tabagismo, que é o A famoso comienzos câncer do del pulmão. siglo XX, No início el do século cáncer de XX, o pulmón câncer era de una rareza pulmão clínica. era Fue uma raridade do validado ponto de en vista el clínico, siglo XX. mas em torno da Siguiendo el metade do século aumento XX, exponencial del não é? Nós consumo vemos aí de o aumento tabaco, exponencial do se consumo transformó do en la tabaco, principal causa
ele fez com que o câncer de pulmão se transformasse na principal morte de pessoas por câncer de pulmão, especialmente nos homens. E agora, olhando as outras doenças não transmissíveis, como as doenças cardiovasculares, além delas e do câncer, no caso do câncer em si, essa relação é linear. Quanto mais a pessoa fuma, maior risco apresenta. Mas no caso das doenças cardiovasculares, essa relação não é linear, de modo que um maior dano é visto com um baixo consumo. Quase 70% dos danos são produzidos com meros 5 cigarros fumados. Em 1999, a publicação do Banco Mundial, chamada Curbing the Epidemic, mostrou que até 1950, se a tendência do uso do tabaco continuasse, ele mataria cerca de 20 milhões de pessoas. Mas a pergunta foi, o que é mais eficaz, a prevenção do início do tabagismo ou o abandono ou a cessação? Então, o próprio estudo mostrou a resposta, né? Ou seja, se em 2020 via-se que metade dos jovens que se iniciavam no tabagismo, se eles deixassem de consumir o tabaco, isso evitaria 20 milhões de óbitos. Porém, se durante aquele intervalo nós conseguíssemos diminuir aqui a quantidade de fumantes para a metade, nós poderíamos evitar 340 milhões de óbitos, deixando aqui bem clara a importância do abandono do tabaco ou do fumo, se nós quisermos reduzir a carga de óbitos em função de doenças não transmissíveis. Claro, parar de fumar provoca efeitos imediatos, na frequência cardíaca, nos números da pressão arterial e com o tempo também na capacidade respiratória. Agora, o risco de eventos cardiovasculares cai para a metade no primeiro ano, mas no caso do câncer, ele precisa de 5 a 10 anos para que esse índice caia em metade, para a metade. Ou seja, o risco para os fumantes continua sendo maior para aqueles que nunca fumaram, né? Então, como é que nós fazemos para que as pessoas parem de fumar? O nosso colega Dom Paul, ele falou há pouco sobre quais são as evidências, né? Ou seja, as ferramentas baseadas em evidências que aumentam as chances de parar de fumar. Eu queria lembrar para vocês que a maioria dos casos que são subjacentes a esse consumo, eles têm uma forte relação de dependência que se baseia em 3 fatores. Fatores biológicos, né, que são produzidos por mudanças funcionais e estruturais em nível do cérebro, relacionados à exposição crônica à nicotina. Há outros fatores que são psicológicos e também de conduta, que têm a ver com um conjunto de condicionamentos clássicos e operantes, e também outros fatores sociais, que estão vinculados a um forte sistema de crença aditiva que é induzida socialmente. Então, para abordar estes diferentes aspectos, nós temos 3 ferramentas ali. Do ponto de vista biológico, o tratamento é farmacológico. Para os ciclos de condutas, então, as intervenções são cognitivas cognitivas e de conduta. Em termos dos sociais, são políticas de controle do tabaco. A maior parte do resultado de controle do tabagismo será se nós aplicarmos esse pacote completo aí. Desculpa, eu tinha aqui realmente apertado aqui, eu esqueci de colocar alguns itens na tela, mas eu quero destacar aqui alguns conjuntos de medidas mínimas que todos os países deveriam estar implementando para impulsionar o aspecto da cessação do tabagismo. O primeiro já foi falado aqui. Integrar um aconselhamento breve e sistemático no primeiro nível de atendimento. O segundo é estabelecer, por exemplo, criar linhas telefônicas gratuitas, 0800, e idealmente que sejam proativas. E o terceiro seria facilitar o acesso a medicamentos específicos para as pessoas pararem de fumar. Esse sistema básico é custo-eficaz em termos de reduzir significativamente a carga de óbitos por conta do uso do tabaco. Mas apesar de todas essas evidências, em muitos países, os profissionais de saúde não são treinados, infelizmente, na cessação do tabagismo. Os sistemas também não incluem o tratamento do tabagismo e não se dispõem também de fármacos que sejam eficazes em termos de deixar de fumar. Então, temos muitas
muitos pontos fracos a serem corrigidos. Mas o problema é que esses pontos fracos, eles estão sendo aproveitados pela indústria tabagista para promover a alternativa de redução do dano a partir de novos produtos, né? Eles estão investindo muito dinheiro, muita grana para incluir ou entre os tomadores de decisão política, acadêmicos, etc., e pessoal da área médica, para que eles deem apoio à sua narrativa. Porém, isso pode levar a um dano muito sério ao controle do tabagismo e das doenças não transmissíveis. É por isso que a Fundação Frank, esta fundação que eu represento, e o Centro de Conhecimento da Convenção Quadro, no artigo 14 do Ministério da Saúde no Uruguai, nós lançamos de forma conjunta a iniciativa chamada NAT-TI, que busca promover a cessação do tabagismo e contestar essa narrativa da redução do dano que a indústria promove. Para a NAT, existem 3 premissas sobre as quais essas narrativas são baseadas. Primeira é o apoio de grupos de fumantes que não querem ou que não podem deixar de fumar. Em inglês, eles são conhecidos como hard smokers, né, ou fumadores ou fumantes empedernidos. Mas na produção no artigo de Harris, em 2022, jogou de lado esse argumento, porque demonstrou o seguinte: naqueles países onde foram aplicadas políticas eficazes para o controle de tabaco, ele mostrou que não houve o aumento dos fumantes empedernidos, mas aumentou-se a motivação para aumentar esforços esforços para o tratamento, e esse esforço foi maior. E a segunda coisa é a seguinte: a ideia, se eles não podem parar e não querem deixar de fumar, vamos oferecer a eles produtos de risco reduzido. Chegou-se a dizer, inclusive, que eles eram 95 mais seguros. Daí, eles moderaram as suas estimativas, deixando, ou seja, reduzindo em 1/3 o dano causado pelos cigarros. Mas isso não é respaldado em evidências. Uma meta-análise que foi publicada em 2024, que revisou 107 estudos, mostrou que os riscos do uso dos cigarros eletrônicos era semelhante a dos cigarros normais, que afetavam a questão cardiovascular, os transtornos metabólicos e outros. E havia um menor risco de asma e DPOC, mas essa redução não é aquela mesma indicada pela indústria tabagista. Então, fundamentalmente, que o risco do consumo global era maior, do cigarro eletrônico era maior do que o cigarro produzido, não é, o cigarro comum. Então, 70% das populações estudadas com base no que é resultante final em termos de uso, não mostra benefício para a saúde pública. E o último argumento aqui é que os cigarros eletrônicos, eles são eficazes no sentido de ajudar as pessoas a deixar de fumar. Nos ensaios controlados e randomizados, né, que fizeram a revisão, promoveram uma comparação, mostram uma superioridade em termos do tratamento usando alternativas ou substitutos da nicotina. Mas o uso continuado de cigarros eletrônicos foi quase 9 vezes maior do que o uso dos elementos de substituição da nicotina. Então, ou seja, para cada pessoa que deixou de fumar com cigarros eletrônicos, 2,7 delas se converteram em usuários duais, né? Ou seja, mostrando que o cigarro eletrônico, como ferramenta populacional para deixar de fumar, não aumenta a cessação do tabagismo. Em resumo, a cessação do tabagismo é uma intervenção central no controle do tabaco e das doenças não transmissíveis. Requer também dos profissionais de saúde que sejam treinados e também de uma integração dos diferentes serviços de saúde e tratamentos farmacológicos que sejam acessíveis, e devemos também proteger a cessação daquela narrativa de redução de dano que a indústria do cigarro promove. Por caso contrário, isso nos fará um tremendo dano. É só. Muito obrigado. E era isso. Para evitar esses danos, essa estratégia é muito importante. Muito obrigado. Muito obrigado, Eduardo, por sua apresentação. Eu acredito que as mensagens-chave estão aqui, são importantes, estão chegando e os participantes estão podendo absorvê-las.
Nós temos aqui uma pessoa de Trinidad e Tobago falando sobre como integrar o serviço de cessação na atenção primária. Eu vejo muitas pessoas que já fizeram perguntas aqui no QIA, então nós podemos agora abordar essas perguntas, Anne. Vazan. De fato, é um prazer estar aqui nesta manhã e também de tarde. A minha apresentação, na verdade, é menos acadêmica, mais prática, e eu espero que a mensagem deixada sobre as coisas que nós podemos para aplicar aos nossos centros de atenção primária nas Américas. Nós todos sabemos que a atenção primária é a linha de frente e na nossa luta contra as doenças não transmissíveis. E nós não somente tratamos pessoas que usam o tabaco, nós vemos as consequências que nós vemos de doenças cardiovasculares, câncer, hipertensão, diabetes e doenças respiratórias. E a gestão das não transmissíveis sem tratar de tabaco é tratamento sintomático. E isso seria um ciclo repetitivo que fica retornando com complicações dessas doenças não transmissíveis. Esta é um ponto que eu gostaria de deixar para todos aqui. Se em toda interrupção com os nossos setores de atenção primária, cada paciente recebe esta intervenção rápida contra o tabaco, nós teríamos um resultado muito melhor. E nós pedimos que por 30 segundos, até 3 minutos, nós temos uma intervenção rápida contra o tabaco, pedindo que cada pessoa que passe pelas nossas portas, seja pelo uso do tabaco, e pense nisso. Então, um dos clientes, um dos colegas anteriores falou sobre avaliação e colocação desta informação dos nossos registros de saúde. Em segundo lugar, que cada pessoa que entre e tenha uso de tabaco, que nós aconselhemos e encorajemos a pessoa a abandonar o hábito. Como profissionais de atenção em saúde, nós vemos que quando isso é feito pela atenção primária e a mensagem ela é vista como clara, se a mensagem não é clara, nós não criamos a necessidade no paciente. E, finalmente, nós vemos que toda pessoa que entre, nós determinamos a disponibilidade e vontade de interromper e cessar o uso. Isso é um processo simples, de 30 segundos. Não precisamos reinventar a roda, especialmente na saúde primária, em que os recursos não são abundantes. E nós queremos utilizar este modelo que é baseado em evidências e é integrado em todo o fluxo de trabalho de saúde. A minha prática é especialmente de utilizar esta técnica simples em cada visita, em cada encontro com o paciente na atenção primária. Agora, para aqueles pacientes que desejam, ou até que não desejem, ou até mesmo não tenham certeza se conseguem cessar o tabagismo, é aqui que nós recomendamos um apoio comportamental adicional, com as diretrizes, com um apoio mais intensivo. E é aqui que você tem a entrevista motivacional, especialmente para os pacientes que não têm o desejo de parar. E isso tem treinamento e diretrizes sobre os 5 R's, como motivamos os pacientes na atenção primária a sair desse estado contemplativo para um estado de ação. E recomendamos um trabalho face a face, cara a cara, em grupo, e recomendamos fortemente que nós sejamos práticos, porque eu entendo os desafios das clínicas tão ocupadas de que eles ainda aproveitam esse apoio comportamental intensivo, e já vou retornar a este ponto. Mas, em geral, qualquer pessoa desejando parar
que seja motivada para isso, né? Parar de fumar ou parar de uso do tabaco, nós provejamos um apoio, porque nós podemos usar como oportunidade para levar a pessoa da dependência para a liberdade com relação ao tabaco. E é aí que esse apoio é tão importante, porque se todos os profissionais de saúde primária puderem apoiar os pacientes, nós teremos uma oportunidade muito boa na redução das complicações das doenças não transmissíveis. E é isso que nós pedimos que as pessoas discutam as dificuldades e, com isso, provejam a farmacoterapia, suas recomendações. E, finalmente, nós precisamos acompanhar o paciente. Este é um arranjo especial. Às vezes, uma ligação telefônica, né, que muitas vezes pode dobrar a taxa de sucesso. E a maior parte dos planos de acompanhamento são recomendados por um período de 3 meses, mas isso aqui é só farmacoterapia. Nós recomendamos muito que se acompanhe o paciente de 6 a partir de 6 meses. Então, eu entendo que em todo lugar na região do Caribe em que trabalhamos, os desafios, as altas taxas de incidências, a limitação dos recursos na atenção primária, as clínicas tão ocupadas, os muitos profissionais que sabem que isso consome muito tempo, né, para um apoio melhor, a solução prática é avançar para um modelo baseado em provisão. E com essa integração dessas conversas sobre o tabaco em cada visita, ele se torna parte da visita, como monitoramento da pressão, da glicose sanguínea, e nós implementamos isso nas clínicas, porque, por exemplo, eu vi que quando alguém deseja parar de fumar, e aí você fala para eles que eles têm que retornar no dia seguinte, ou ir para um outro lugar, para uma outra região, ou ainda para um outro centro de saúde, é algo que desmotiva a pessoa, porque nós devemos que pegar a oportunidade naquele momento de ter e prover ao apoio e ao arranjo para as pessoas. Minha recomendação forte, então, é que nós saiamos do conceito de ter uma clínica especializada de cessação de tabagismo, de maneira, talvez, aí num tratamento auxiliar, mas que a gente inclua o apoio comportamental e também farmacológico ali para a atenção primária. Da mesma maneira que nós tratamos hipertensão, diabetes ali na atenção primária, nós podemos imediatamente prescrever tratamento e apoio comportamental, seja ou com farmacológico, dentro da estrutura da atenção primária. E é claro que nós precisamos nos afastar da ideia de que isso é limitado também ao médico. Nós temos que tratar da equipe toda. Nós vemos isso na região do Caribe, em que mesmo o pessoal da segurança, até o pessoal de atendimento, são treinados para motivar e preparar melhor para motivar as pessoas. Então, por exemplo, se as nossas enfermeiras na recepção, elas podem fazer a avaliação, e daí os médicos fazem uma avaliação, e até os farmacêuticos, os trabalhadores de saúde mental, os dentistas, todos eles se combinam para formar esta unidade tão coesa dentro da atenção primária. E sempre que chegar alguém que usa tabaco ali na clínica de atenção primária, que eles encontram uma equipe motivada a resolver e a abandonar este hábito mortal. Então, o que basicamente entrou com validade nas regiões em que não temos tantos recursos, até mesmo farmacoterapia. Enfim, nós vimos que a intervenção curta funciona, encorajar a equipe de que esta intervenção de 1 a 3 minutos é muito
importante e é factível. E o tempo não é a barreira que a gente pensa. Formação e qualificação, isso é chave. Do trabalho na Guiana e Belize, nós vimos que os trabalhadores de saúde gostam disso e entendem os efeitos enquanto doença não transmissível. E esse modelo de treinamento é que vai criar aqueles defensores dentro da atenção primária, porque a atenção primária normalmente entra nas comunidades, até mesmo nas comunidades rurais, se a gente conseguir pessoas naquele nível como defensores, campeões para a cessação do tabaco, isso vai criar a comunidade nas redes e nas comunidades. Precisamos também alavancar, qualificar toda a equipe, recepcionistas, farmacêuticos, enfermeiros, todos como parte, por exemplo, em Trinidad, em que criamos algumas clínicas de cessação sem farmacoterapia, todos participaram da equipe de cessação do tabagismo e havia ali todo um efeito muito importante. E, por fim, o pragmatismo deve ser preferido à perfeição, porque muitas vezes nós pensamos que nós temos que criar uma clínica especializada em cessação com todas aquelas intervenções ao mesmo tempo. E olha, se nós pudermos levar estas coisas para as clínicas, para o uso diário, começando com uma intervenção diária, qualificando a equipe, aí nós vamos tratar a dependência do tabaco, assim como tratamos a dislipidemia, diabetes, hipertensão, com maior presença dessas ações na comunidade, em vez de ter que ir para uma organização satélite, muitas vezes se deslocando por longos caminhos. E, por fim, a política, tornando isto obrigatório, o treinamento com a integração da cessação do tabaco no currículo de todas as graduações em medicina e enfermagem, defesa das terapias de substituição de nicotina, dos formulários nacionais, que é parte da lista de medicina essencial, da OMS, e, é claro, monitoramento, porque aquilo que é medido pode ser gerido, utilizando os registros para rastrear e aí ver o sucesso do nosso trabalho. Tratamento da dependência de tabaco não é uma área especializada e separada. A OMS trabalhou muito na criação de uma diretriz, de maneira que é o mesmo para diabetes e hipertensão. Os trabalhadores de saúde primária conhecem muito bem isso aqui, e a gente sabe que também o tabagismo deveria ser tratado como uma doença crônica. É um componente fundamental de uma atenção primária de alta qualidade. Precisamos integrar isto na nossa prática diária. E, por fim, todos os trabalhadores de atenção primária em saúde deveriam ser treinados de maneira competente, confiante na gestão dos pacientes dependentes de tabaco. Muito obrigado, será um prazer responder às suas perguntas. Muchísimas gracias, Vasant, por esa tan inspiradora presentación. Muito Mientras tú obrigado presentabas, por sua quiero compartir que un colega apresentação puso tão good inspiradora. presentation, Vasant. Let's do Você it. E compartilhou creo que conosco este e quero colega nos compartilhar comparte conosco esa que alguém frase, falou, ótima esta apresentação, recomendación que vamos dentro de fazer varios de isso. Eu nosotros acho que o puede colega haber aqui tenido la compartilhou oportunidad de isso, escuchar a de Adolfo, a fato Eduardo sentiu y a ti, a sua Vasant, en esa mensagem, última presentación. e é o mesmo que nós Dejan ouvimos do demostrar Eduardo cómo também, efectivamente que de podemos fato integrar los nos servicios de deu uma atención mensagem en clara el área de de salud, como siempre podemos de la integrar mano con el estes trabajo de serviços las na políticas atenção primária em públicas que también saúde. mencionaba Eduardo y todos los recursos que nos compartió E Adolfo. isso vai Los invito conjuntamente a com as mirar en el políticas chat, populacionais e estamos aquilo como que equipo o regional de Eduardo control de tabaco compartilhou, compartiéndoles usando os justamente esos recursos que recursos nós de los que discutimos ustedes pueden também. hacer Vamos olhar uso, agora o como nosso por ejemplo el chat recurso e virtual podemos de ver la também as OMS sobre el tema. equipes Y regionais. ahora, pues me gustaría E agora pasar a otra fase poderemos central y con una experiencia práctica. Y avançar para aqui no ello, curso. invito a E, Gabriela, ou seja, como é que nós colocamos isso em Gabriela Rojas, prática? perdón, del Agora convido Instituto a sobre Alcoholismo y Farmacodependencia Gabriela en IAFA de Costa Rojas, Rica, do quien nos va a compartir Instituto la experiencia de de su país Alcoolismo e en las Dependência de intervenciones Drogas da Costa digitales para la Rica, asociación y su que integración falará en la atención sobre a primaria. experiência Gabriela, do muchas seu gracias por estar con país nosotros y em adelante, por favor. termos de intervenções digitais para a cessação do tabagismo. Gabriela, o microfone é seu.
Gabriela, estás en mute, perdona. Gabriela, liga seu microfone, por gentileza. ¿Listo? Ahora sí. Gracias. Que les decía que era un gusto estar por acá y que Muito vamos a hablar un obrigada. Eu estava poquitito lhes de falando la que é um estrategia prazer estar integral aqui digital e que para la falaríamos um Asociación de pouco Tabaco y Vapeo que utilizamos en sobre Costa Rica. Debo a destacar estratégia que el ampla para principal a cessação do tabagismo na Costa componente Rica. de esta estrategia es Quero el chatbot dizer que va a que ayudar o en todo principal este componente proceso y desta es una estratégia iniciativa é o tanto del chatbot, Ministerio de Salud que de la ajudará Cámara Costarricense del neste Seguro Social y processo, del uma IAPA, iniciativa donde se va a da combinar la do tecnología Departamento de en salud Saúde da Costa espontánea Rica e con também la outras estrategia de salud entidades, pública para abandonar assim como el cigarrillo da convencional y el electrónico. AEFA, Siguiente, por para favor. El atingir a cessação programa do ha tenido tabagismo una tanto no cigarro interesante tradicional quanto evolución y se eletrônico. ha ido O transformando nosso no solo desde las programa necesidades de las evoluiu de personas maneira usuarias, sino interessante, también los avances transformando-se tecnológicos. En não el 2013, que fue que somente se inició em esto, aplicação como para os debería usuários esto de común y tabaco, mas também corriente, traduzindo-se fue em avanços una tecnológicos unión importantes. entre el Ministerio Esse de Salud sistema do y la OPS chatbot en ese começou em momento y 2014, se comenzó criado a lanzar pelo Ministério de mensajes Saúde, a de OPAS, vida saludable e para reducir começamos factores de riesgo como el enviando tabaco. mensagens No era interactivo en ese que momento, disseminavam iniciativas de pero sí vida funcionó como una saudável. plataforma experimental Naquele momento para não era evaluar interativo, mas las funcionou como actividades del plataforma apoyo experimental para digital avaliar a efetividade do apoio relacionado con digital la na cessação do nicotina en ese tabagismo. momento. A partir del 2015 y particularmente para el Relacionava-se à 2020, nicotina se naquele mantuvo momento, la mas línea de de mensajes 2015 a mientras 20 nós se mantivemos a evolucionaba mensagem a mejoras tecnológicas ao y a mesmo incorporar la tempo que interactividad que evoluvíamos hoy tecnologicamente, tenemos a mano tornando-nos y mais interativos. seguíamos Hoje temos um automatizando el sistema proceso. interativo, Paralelamente, también se unen automatizamos o en processo estos ainda años mais e, ao mesmo tempo, los primeros naquele contenidos educativos período, para las redes sociales. nós En começamos a 2020 y en plena disseminar pandemia, conteúdo la educacional parte na mídia de social. No meio da pandemia, em el 2020, chatbot inteligente se incorpora o definitivamente o con la parte chatbot integral, con la Smart página web foi y las incorporado redes de sociales. maneira De ahí en definitiva adelante dentro da hasta nossa este año, página e el nos chat sigue nossos vigente canais de mídia. y sigue Até aquele bajo ponto, la o misma tutela chatbot de la Comisión de Salud, era donde se utilizado revisan también los pela mensajes y Comissão de otros Saúde detalles que veremos e más as adelante mensagens para que e siga outros funcionando y detalhes actualmente en el são e 2025 foram seguimos revisados fuertes y diariamente. seguimos Em desarrollando nuevos, 2025, nuevos retos ainda y nuevas estamos versiones avançando de para maneira esta bastante estrategia. forte com Siguiente, por favor. novas versões desta estratégia. Dentro de los Próximo. objetivos de este programa es reducir la Nos prevalencia del nossos consumo del programas tabaco e y, por objetivos, nós supuesto, temos de todo redução lo da relacionado a prevalência las do consumo de enfermedades tabaco crónicas e, é claro, relacionadas, das contribuyendo a disminuir la doenças incidencia crônicas relacionadas, y también redução dos ofrecemos incidentes ampliar estos do apoyos consumo que do tabaco. se han Também mencionado queremos anteriormente para aumentar os con una serviços de herramienta apoio más que foram accesible para mencionados toda anteriormente, la población, como uma ferramenta mais para también acessível para romper las todos os membros da barreras de população. los servicios Por tradicionales. isso, nós También queremos dentro de los objetivos del programa es romper as garantizar su barreiras e sostenibilidad y la lacunas evaluación para continua del cobrir as proyecto necessidades dos para estar fumantes, mejorando su garantindo a eficacia conforme sustentabilidade e pasan avaliação los años. contínua do Siguiente, projeto por para favor. constantemente avaliar a Estos tres eficácia à componentes, a medida que partir del passa o tempo. 2020, tenemos E la parte página web, desses três el Facebook, componentes de para dejar de fumar y 2020 para vapear, y frente, el chatbot. temos Siguiente, a por favor. página na internet, Facebook e La página Chatbox. web que la podemos encontrar como A nossa saludmobile.gov.cr página na web funciona pode ser como un centro educativo y de encontrada nesse acompañamiento endereço especializado a las personas saudemobile.gov.br, usuarias y también a los que é profesionales de la hub salud que educacional puedan e motivacional referirse que o puedan ajuda ingresar os para profissionais tener recursos a adicionales a fazer um lo que login ya para se ter ven apoyando recursos si van a una adicionais clínica de a cesación o si aquilo están que dentro del chatbot. eles usam. E vocês Siempre es também podem información ver se basada tem en acesso evidencia, a se uma mantiene clínica de cessação. vigencia, también nos sirve Sempre a para informação baseada em motivar y evidências para que nós prestar queremos e testimonio de otras mantemos personas que han atualizado tenido e é éxito relevante. en la cesación, Temos também tanto en las testemunhos clínicas de tradicionales como pessoas en estos que otros tiveram dispositivos. sucesso na interrupção Y do también hay hábito opiniones de expertos. Esta plataforma em situações tradicionais. complementa E também temos perfectamente ali a al opinião de chatbot especialistas. que Esta vamos a ver plataforma en este siguiente complementa diapositivo, por favor. perfeitamente o chatbox que nós explicaremos daqui a pouco.
pouco. No próximo slide. El chatbot se llama Dejar de Fumar y Vapear. O Actualmente es un asistente chatbot virtual en é WhatsApp. chamado de É parar de fumar e interativo, é vapear. confidencial, É está um assistente disponível las virtual 24 que horas, é 7 días a la gratuito, semana. confidencial, disponível Nos 24 horas da por una dia. buena adherencia, me va a eliminar las barreras E ele tradicionales, nos transporte, horario traz de las clínicas, entre otros. uma Utilizamos un possibilidade lenguaje de amigable y passar cercano, e fechar as basado en las guías lacunas de cesación de, de tabaco, que me va a de garantizar la uso e uma efectividad sin linguagem perder la amigável calidez na del cessação chat. do tabagismo para Dentro garantir de a la estructura efetividade sem técnico-clínica, perder o cuenta toque con humano, o calor 17 días de humano. preparación E previa também marcados por tem el día que la 17 persona dias usuaria de decide dejar de fumar. preparação Y estos marcada mensajes por um van dia D, que é a dirigidos pessoa a em la que a pessoa reducción del decide consumo, parar de fumar, e identificación de estas detonantes, mensagens técnicas para visam mejorar la reduzir o ansiedad consumo e y também también encontrar a os partir del gatilhos, día que né? seleccione Reduzir a la persona ansiedade. usuaria el día E ese, a partir do comenzamos un dia em que seguimiento o de usuário 90 días selecionar donde como los mensajes data también son inicial da interactivos cessação, nós y fazemos um ya acompanhamento de apoyamos con 90 mayores técnicas dias para com sostener mensagens la abstinencia, interativas, usando outras para técnicas para dar consejos sustentar a sobre abstinência. técnicas de ejercicios, Também alimentación, entre damos otros. conselhos Y sobre si la persona técnicas, por algún motivo vuelve a consumir, exercícios, porque los mensajes fatos también van nutricionais. E dirigidos se a si pessoa han vuelto nunca o si se mantienen en abstinencia, teve, se vuelven mensajes para que a pessoa para nunca tenha reencauzarlo el cese. recidiva, También estos recaída, mensajes de né? seguimiento As están pessoas basados en são, explícitas de se elas tiverem cessación recaída, para que as en la pessoas possam parte de voltar. terapia E estas cognitiva-conductual mensagens são y baseadas básicamente es em como tener un técnicas de profesional de la cessação salud e en casa terapia todo el tiempo. cognitiva. É basicamente como você ter um profissional de saúde na Pasar a sua la casa, siguiente, por 24 horas favor. por dia. Próxima. Desde la perspectiva del usuario, las personas interesadas Da sí tienen que perspectiva do enviar un usuário, mensaje, en este caso el as que ahorita tenemos pessoas disponible interessadas precisam está en la enviar uma pantalla mensagem ao chatbot. y al inicio se Agora le va a temos um exemplo na solicitar tela, que se inscriba con los datos básicos, si es que, exclusivo para claro, mayores de edad, pede para y también registrar-se com se informação requiere la básica. interacción Ele é real. Por las exclusivo políticas de Meta, para adultos es imposible para el bot estar e, enviando mensajes para que e continúe segue haciendo la metapolíticas. E por isso interacción. que Entonces la é persona puede poner todos los días un hola, un impossível punto, ter cualquiera um bot que fique mandando mensagens. A pessoa que tem hasta que mandar um alô ou emoji qualquer para que el outro bot pueda sinal seguir la interacción. de que o chatbot pode continuar a interação. ¿Qué ventajas tenemos con esto? No requerimos una app Quais especial são as ni vantagens do conocimientos sistema? técnicos avanzados. Não Es más requer universal, nenhum aplicativo insisto que es gratuito y especial, es nenhum altamente conhecimento accesible. tecnológico avançado. Ele é gratuito, é Y el tercer acessível, componente de esta baixo estrategia custo. digital es el Facebook Terceiro Dejar de Fumar y componente Vapear. desta estratégia Este digital también é a nos nossa conta sirve do para difundir Facebook, el programa, né, que é de compartimos parar de consejos, fumar e vapear. generamos comunidad E en isso torno al dissemina cese informação, dá fumado conselhos, cria y comunidades inicialmente les sobre cuento que el o tema da chatbot cessação do empezó tabagismo. en esta plataforma, E pero no a partir princípio, na de la verdade, o pandemia sirvió chatbot ya nasceu más nesta plataforma. como Mas una, quando começou a una pandemia, red isto más demostrando el se alcance de tornou la poblacional y un canal más para poder uma educar y página motivar e para dejar de se fumar. tornou um Se canal de mídia publican social que nós utilizamos regularmente para educar, gráficos, motivar. infografías, E videos nós breves, publicamos testimonios. regularmente Como mencioné gráficos, anteriormente, todos informações, vídeos curtos, revisados testemunhos, por la e comisión todos são que revisados tiene todo el pela apoyo comissão, técnico y que la tem parte de la gráfica y apoio de los técnico artes completo están designados nos actualmente por una gráficos empresa de publicidad e llamada nas Yellows. ilustrações. Siguiente, por Temos uma favor. empresa de publicidade chamada Yellows. Dentro de los logros Próximo. que hemos tenido con el bot, Sucessos. en el As 2021 nossas se recibió conquistas un com o reconocimiento chatbot de em la 21, nós porque recebemos por la reconhecimento da innovación en OPAS expansión de este tipo de servicios por de causa da cesación maneira en como línea. nós inovamos Tenemos a cifras expansão importantes, más de deste serviço de 3.000 cessação personas online. Nós se han temos números inscrito en el impressionantes de programa, mais de más de 3.000 2.000 pessoas que se han registraram terminado no el programa. programa Un 54% e de esa mais población de son hombres, 2.000 terminaram 46% o son programa, mujeres. com Hablamos 54% de homens, edades entre 46% mulheres. 35 a 44 años, un Entre 36%, y de 35 e 25 a 34, 44 un anos de idade. 32%.
essa idade laboral, essa idade em que 25 a podemos ajudar 34, muitíssimo a prevenir esta é a enfermedades. E sim, categorização de dentro de idade que las nós temos, que provincias nos que ajuda, Costa Rica se utiliza isso nos ajuda a utilizar más este prevenir tipo de doenças nas herramienta está San províncias José, da Costa Alajuela Rica y que Heredia. utilizaram Son esta ferramenta. Nós provincias temos a centrais. San José, Heredia, que são Lo que províncias nos lleva a principais los para nós, desafíos siguientes, por ou favor. províncias-chave. E isto nos leva aos Dentro de desafios. los desafíos tenemos que Entre os necesitamos desafios, nós compromiso temos que nós institucional más precisamos constante, principalmente en financiamiento, para tener ter actualizado el BOT, para incorporarle um mejoras tecnológicas, para comprometimento expandir mais recursos para regular, pagar publicidad. institucionalizado sobre o custeamento No do todas las chatbot, personas, aplicação da usuarios están tecnologia, familiarizados publicação, por el BOT aquí ante o la uso da alfabetización publicidade. Nem digital. Es todos muy os importante usuários difundir y conhecem o educar chatbot, e é aí que desde todos los entes o a todas informação las digital posibilidades de salud que tem tenemos papel y importante, que porque nós vamos a precisamos hablar más informar adelante todas un as momentito entidades e de la todas as atención instituições de primaria, saúde que en este caso sí es todo un desafío e para este instituições de tipo de atenção problemas. primária, La informá-los infraestructura y la brecha digital, destas como desafios, mencioné destas dificuldades, anteriormente, e las a provincias con más infraestrutura e logística son las também as centrales y la lacunas de las digitais zonas são costeras importantes. no As tienen tanta interacción províncias con que el BOT, utilizaram foram as entonces las centrais, a passo poblaciones que aquelas vulnerables de la mais zona rural costeiras não tenemos tiveram tanta conectividad puede ser interação com o limitada, no chatbot. É pueden por isso que puede ser que pessoas no que tengan moram acceso al nas teléfono y áreas demás son rurais com desafíos limitação de que enfrenta conectividade ou el até não BOT. tem celular, Y estas são as populações retención y que de finalización del fato programa, não a acessam o pesar de que hay chatbot. números muy positivos, Precisamos também 1 de cada 3 no termina. reter Entonces pessoas, esto nos hace reconocer porque uma em la cada 3 necesidad de pessoas investigar não por qué se concluem abandona, o ¿verdad? Si programa. E es precisamos entender por que as pessoas también saem do programa, se é por falta de la interesse evaluación, ou por que aquí es un tema problema súper importante, tecnológico. porque Precisamos al terminar el BOT realizar ellos llenan uma una encuesta avaliação completa, pero básicamente no porque se quando mide os la usuários terminam o satisfacción programa, eles y la recebem uma participación, pesquisa no que necesariamente mostra la seu nível parte de la de sensación, lo que satisfação e nos pone como participação, desafío não poder evaluar al necessariamente menos levando a en 6 cessação. meses, un año, O que quer cómo dizer que sostuvo pelo la cessación menos del em tabaco y 6 además meses ou poderla 12 meses comparar depois, nós con los precisamos avaliar métodos como se tradicionales para la manteve a cessación. cessação do tabagismo Y por e supuesto também la como percepción podemos social, comparar este al tener programa com outros limitada métodos na difusión cessação o do no se tabaco. comparte, É por claro que a ejemplo, percepção desde social la também é atención uma primaria, dificuldade, necesitamos porque que muitas esta vezes percepción da cambie y atenção necesitamos que primária llegue nós a sabemos que todas las temos que ter a personas desde la atención perspectiva do primaria. paciente, que ele mude a Para terminar, percepção el BOT para realmente es una que herramienta todos efectiva y tenham reconocida para estas complementar la informações lucha na contra el atenção tabaco. primária. En Concluindo, o Costa Rica chatbot ha é uma ido ferramenta muito bem sucedida na evolucionando y nossa se ha luta ido contra o adaptando. tabaco. Na Sin Costa embargo, Rica, uno de nós los mayores desafíos que evoluímos, tenemos apesar aún das es llegar dificuldades, desde la mas atención primaria, por lo menos com tener el ainda um grande recurso desafio de que remanescendo haya la difusión sobre a y que las atenção personas lo primária, que nós conozcan precisamos de todos disseminar los rincones del essas país. informações Sin e embargo, que se o hace pessoal da un atenção esfuerzo muy grande primária por todas seja las instituciones familiarizado com involucradas isso, para fazendo um que esté grande activo, para que la esforço e gente que pueda todas as instituições tenerlo façam como esse grande esforço herramienta. para que esse Y recurso fique ativo e as pessoas possam si utilizá-los hay alguna pregunta, como muchísimas ferramenta. gracias. Se tiver perguntas, será um prazer Muchísimas gracias a respondê-las. ti, Muito Gabriela, por obrigado. compartirnos esa experiencia Muito que obrigado. realmente Obrigada, interesamos también Gabriela, por por conocer compartilhar un sua poco más experiência. Eu esas experiencias acho que a nossa digitales, região ¿no? está muito En su integración interessada en em atención aprender primaria en mais nuestros sobre países. as experiências Estamos ya digitais e como llegando elas al podem ser final de integradas na nuestro atenção primária. webinario. E agora Antes de chegamos cerrar, ao quería fim do nosso preguntarles webinar. a Antes de Dongo, encerrar, eu Eduardo, gostaria Hassan, si de querían perguntar complementar alguna a propuesta que ya Hassan, muchas gracias Eduardo e Dango dieron se eles querem en el acrescentar ou Q&A, si complementar quieren prender sus algo. cámaras y sería Muito Paloma y obrigado Olga, si a podemos todos, né, ayudarlos por a suas terminar perguntas unos 7 no minutos perguntas e respostas. adicionales. Ok, obrigado por Bueno, ligar suas câmeras e un acho minuto cada uno que si quieren complementar algún teremos mais mensaje 7 clave minutos ainda, antes tá? de Então, um pasar minuto al ainda, se cierre. vocês quiserem Empiezo con complementar com Dongo. alguma mensagem principal Okay, antes thank de you. encerrar. Primeiramente, For Dongo. me, I think this
Para mim, eu acho que este webinar foi uma grande oportunidade para mim de saber, porque na região nós temos muitos exemplos práticos, como por exemplo, Vazan falou sobre as intervenções que podem ser feitas no nível da atenção primária. Mesmo se a gente não tiver medicação, a gente ainda pode focar nestas abordagens amplas para ajudar um grande número de pessoas a primeiramente tentar e daí ter um abandono bem sucedido. Temos um grande exemplo da Costa Rica, por exemplo, porque é um país ideal em termos do uso de, digamos, diferentes tecnologias para ajudar os tabagistas a pararem de fumar. Eu acho que são bons exemplos e acho que muitos nós temos esses exemplos e outras experiências que também poderiam ser exploradas no futuro para que outros países pudessem compartilhar suas experiências. Agradeço. Costa Rica como país pionero Obrigado, y Tombo. Costa Rica frente como nuevamente a país Gabriela y a primeiro e todo su equipo. depois Eduardo, quero agradecer a todos. mensajes Eduardo, últimos de 1 minuto última para nuestros mensagem durante um participantes. minuto para os nossos Breve, participantes. a todos Não, muito los breve, profesionales de sim. salud, Para todos os profissionais de saúde que aqui estão recordarles hoje, eu queria lembrar para la vocês que obligación profesional lembrar a obrigação tenemos profissional e ética ayudar a que las nós personas temos a dejar de em ajudar fumar, as pessoas a pararem de básico, fumar. y no Uma lo coisa estamos básica, né? haciendo E porque nós no nos não entrenan, estamos fazendo no isso nos preparan porque nós não y por lo estamos sendo tanto no treinados ou estamos preparados e, portanto, incidiendo nós para não mejorar estamos los sistemas de atuando no salud sentido y de lo que melhorar es os sistemas peor, de saúde. E o que é pior estamos ainda, permitiendo nós que la estamos industria permitindo tabacalera que a indústria capture la cesación do del cigarro tabaquismo con su iniciativa de capture a reducción del daño cessação y eso de puede, insisto, tabagismo como ser sendo a iniciativa para a redução do dano. Eu severo continuo daño a insistindo todo el control que del isso é tabaco. um dano Todos gravíssimo tenemos a que todo o unirnos controle, a área do trabajar controle en do conjunto tabaco. en todos los Temos que nos países unir para contrarrestar para la trabalhar em conjunto em todos os prohibición. países para procurar impulsionar a questão da Gracias, cessação do tabagismo. Eduardo, Obrigada, por Eduardo. esse Obrigado, llamado obrigado por a la acción que creo esse efectivamente chamado à necesaria. ação que eu acredito que é necessário, né? Bastante. Yes, thank you, Rosa. And Obrigado, Rosa. Eu gostaria de Americas implorar para that todos we na must região postpone das Américas que nós and we must ask ourselves the precisamos em question, começar a nos if fazer trying a to seguinte help pergunta: someone become se tobacco tentar independent, if ajudar giving them alguém the a right estar combination independente is do truly tabaco sem acrescentar um recommended vício ou going uma forward. adição And we adicional must é uma coisa que nós understand that this deveríamos buscar. addiction, Nós the devemos nicotine entender addiction, goes que o deeply vício ou into a very adição, a highly nicotina, coloca reward em pathway, risco which is like the dopamine uma pathway. a And we are parte, finding a something that via da is dopamina, que é really extremamente attacking the importante. Eu acredito brains, the que minds, and isso particularly acaba the future atacando generations. as So I'd mentes, say be especialmente das warned. gerações futuras. Look Então, eu out digo o for seguinte: these fiquem atentos well-disguised clouds of por essas nuvens bem claims and disfarçadas these things, and be de guided by the coisas evidence. muito That's my interessantes, mas é preciso que nós nos thank you, baseemos everyone. sempre nas evidências. Muito Muchas gracias. obrigado a Be todos. guidance by the evidence. Obrigado. Esto, E por mucho ese isso, cierre y eu gostei recordarle muito a deste todos los encerramento. Eu queria participantes, lembrar aquí a hemos tenido todos casi e todas 400, aqui que temos o que que em el torno de propio convenio 400 marco del control participantes del que tabaco hace una referencia a a la própria obligación de Convenção los Estados Quadro partes a trabajar en la reducción de la faz adicción a la menção nicotina. a que os Está en el Estados-membros artículo trabalham na 2 questão da del redução da artículo 2 del adição convenio marco. em relação à También el nicotina. último É o artigo mensaje de 2 tu da experiencia de Convenção Costa Quadro. Rica E para outro nuestros ponto, participantes. vamos ouvir a experiência Bueno, de Costa Rica para os es un nossos trabajo muy participantes em um fuerte, no minuto. solo desde la parte digital, sino É, desde la precisa ser um parte trabalho muito clínica, que intenso, não só también do ponto de vista tengo digital, mas também do ponto el de vista honor de clínico, ayudarle a las que personas eu desde la parte tive a clínica, honra de ajudar as pessoas do ponto de pero vista no es clínico, imposible. mas Es mucha isso la não é satisfacción impossível, de não. ver a las É personas muito grande a mejorar su satisfação de calidad ver de pessoas vida, melhorando a comenzar sua qualidade a de tener vida, muchas elas cosas começam positivas con solo a disminuir el tabaco. ver Entonces, la coisas muito lucha hay que positivas somente seguirla, pela hay que redução do trabajar, es tabaco. Essa mucho luta deve trabajo, sí es continuar, temos que cierto, trabalhar pero muito, claro, é muito la trabalho que se satisfacción de precisa, poder porém cumplir a y de poder ayudar satisfação a de las nós personas es podermos maravillosa. ajudar as pessoas, essa Muchísimas gracias, sensação é Gabriela. Creo maravilhosa. que lo que acabas de decir Obrigada, es una Gabriela. Aquilo que lección você acabou que de las dizer Américas nos ha é dado el uma control del lição tabaco. que as No es Américas nos imposible. trouxeram Así que muchas com gracias relação por ao eso. controle do Y tabaco, que para não é cerrar, impossível. le doy Obrigada la por isso. E palabra para terminar, a eu Vanessa passo a García palavra a Garza. Vanessa. Adelante, por favor. Y con tus Vanessa, a palabras palavra é vamos a sua. cerrar el Vanessa evento del día de hoy. Garcia, e com as suas palavras vamos concluir o evento de hoje. Gracias, Vanessa. Rosas. Thank you very much Obrigada, for joining us Rosa. Muito today. It's very obrigada inspirational to a você, a hear todos e a your todas estarem aqui comments, conosco. É your inspirador ouvir seus Thank you comentários, all the sua speakers apresentação. for the excellent Obrigada a presentations, todos and to the os oradores participants daqui for your pelas excelentes engagement and apresentações e por sua commitment throughout participação today's
engajamento e compromisso na sessão de hoje. Meu agradecimento especial vai para os meus colegas da equipe, que, claro, que não precisam, né? Tiana Bacelar, Tatiana Celone, todas elas que cuidaram da preparação desta sessão aqui. As discussões de hoje enfatizaram um elemento que é importante em termos da pedra angular para o controle do consumo do tabaco, especialmente coisas ligadas às doenças não transmissíveis. Ouvimos aqui as diretrizes da OMS para tratamento e outros esforços que, naturalmente, há vários serviços que podem trazer as coisas para o nível do atendimento primário. A Organização Pan-Americana de Saúde, nós aqui reafirmamos nosso compromisso de apoiar os países em fortalecer os seus sistemas de saúde, a implementar também prevenções, formas de prevenção para evitar a propagação das doenças não transmissíveis e acesso ao financiamento, a intervenções de controle do tabaco baseadas em evidências. Tudo isso faz parte da nossa visão compartilhada de oferecer cuidados do ponto de vista mais amplo. Então, a minha colega Rosa, bom, este webinário, eu já havia dito que este é o quarto dos webinários e para as iniciativas voltadas para as doenças não transmissíveis. A sessão final vai acontecer no dia 10 de dezembro. Vocês poderão assistir todas as sessões da gravação deste webinário de forma assíncrona até fevereiro de 2026. Os participantes que assistiram todas as 5 sessões e preencheram também os questionários de avaliação, vocês vão receber um certificado de participação através da nossa plataforma digital da OPAS. Eu convido todos e todas a explorarem, examinarem, né, visitarem as diferentes ferramentas no campus virtual da OPAS e vamos continuar no nosso itinerário de aprendizagem. Novamente, agradeço a todos e todas por sua participação, por sua dedicação constante para fazer avançar o controle do tabaco e prevenção de doenças não transmissíveis. Mas antes de encerrar, gostaria de agradecer também aos intérpretes e às intérpretes, nossos colegas administrativos de TI que trabalharam de forma tão diligente para permitir a realização deste webinar. Então, tenham todos um excelente dia a todos e nos vemos proximamente. Obrigado. 10 de dezembro, nós nos vemos lá. Nós convidamos vocês a estarem conosco dia 10 de dezembro. Até logo. Tenham uma excelente tarde. Obrigado.